Ainda ignorando, em vez de evitar zumbis loucamente, ou arriscando o cérebro por um pote de macarrão instantâneo. Mas eu, diretamente, me tornei comandante em meio a hordas de zumbis. Não apenas recrutei um grupo de reis mundiais de alto nível para serem meus capangas, mas até estabeleci um território zumbi inexpugnável. Tudo porque eu estava ligado a um sistema zumbi. Um zumbi comum cai automaticamente no espaço a cada segundo. Depois que o número atinge milhões, posso até escolher o modo de cultivo de veneno, deixando-os engolir e evoluir uns aos outros continuamente, gerando assim um rei zumbi de nível SSS imparável. E existem 1000 existências como Liu Huyan. Portanto, a primeira coisa que fiz após o apocalipse foi deixar um exército de trilhões de pessoas arrasar diretamente a Ilha Sakura e explodir o Monte Fuji para o bem do povo. Mas quem poderia imaginar que 2 dias e meio antes, eu fui trancado em uma casa de uma rica herdeira por consertar um cano. E neste momento, sangue começou a cair do lado de fora da porta. A maioria das pessoas ou animais que entravam em contato com o sangue transformaram-se em zumbis e bestas mutantes sedentas de sangue. Mas também houve uma pequena parte de pessoas que, por acaso, despertaram todos os tipos de habilidades estranhas. Logo depois, o mundo inteiro ficou sem energia e entrou na era do apocalipse. Mas na época, eu não toquei no sangue porque estava com medo. No final, só pude me esconder na casa dos meus pais. Mas com o tempo, eles ficaram cansados de mim. Corpo fraco e rosto pálido. Mas Liu Huyan ainda gritava: eu sou um inútil que não consegue fazer nada. No entanto, esse escárnio atraiu zumbis para fora do corredor. Eles emitiam uivos fantasmagóricos incessantemente, enquanto batiam freneticamente na porta. Logo, a porta do metrô começou a rachar. A qualquer momento, poderia quebrar completamente. No entanto, eu não fiz nenhum movimento. Em vez disso, esperei silenciosamente que os zumbis entrassem e me despedaçassem. Jin, detectado hospedeiro em crise. Ativando o sistema zumbi mais forte do apocalipse. Preço, 3 cabeças de cachorro. Vincular? O sistema pode aumentar um zumbi comum a cada segundo. E 100% leal ao hospedeiro. O hospedeiro pode convocar a qualquer momento para o combate. E obter compartilhamento de visão. Modo automático de criação de ossos de ovelha. Depois que o número de zumbis no espaço atinge um certo número, o hospedeiro pode decidir realizar um ritual com ossos de carneiro, deixando os zumbis lutarem e se devorarem continuamente, para eventualmente cultivar o rei esqueleto mais poderoso e destemido. Matar qualquer alvo externo pode render pontos. Consumir os pontos correspondentes pode trocar por itens no shopping. A voz mecânica soava irreal, mas o sistema parecia perceber meus pensamentos. E prontamente respondeu com seriedade. Em vez disso, verifiquei o espaço zumbi imediatamente. Já estava cheio de 60 zumbis comuns. Mas, naquele momento, a porta dura finalmente rachou uma grande fenda. Um zumbi já havia espremido metade de seu corpo para dentro. Estava coberto de sangue seco. As lacunas em seus dentes ainda estavam misturadas com carne viva e sangrenta, tornando-o extremamente grotesco e horripilante. Mas quando vi, tive esperança de sobreviver. Então rapidamente retirei meus pensamentos de morte. Imediatamente depois, levantei meu espírito novamente, preparando-me para enfrentar tudo o que estava por vir. Com o movimento dos meus pensamentos, vários zumbis frágeis foram repentinamente convocados por mim. Eu imediatamente ordenei a eles: matem os zumbis lá fora. Depois de receber as instruções, eles imediatamente caminharam em direção à porta, enfrentando o zumbi rastejando metade do caminho. Um deles levantou diretamente seu pé tamanho 45, e imediatamente esmagou sua cabeça. Então eles abriram a porta e correram para o corredor, resolvendo completamente as mais de 10 zumbis na periferia. Feito tudo isso, os zumbis ficaram respeitosamente em ambos os lados da porta, aguardando minhas próximas instruções. Eu também não hesitei nem um pouco, e rapidamente continuei a ordenar: metade de vocês fica de guarda do lado de fora, e a outra metade vai procurar algo para comer o mais rápido possível. Porque a crise do lado de fora pode ter sido temporariamente resolvida. Mas agora é o 15º dia do apocalipse. Zumbis comuns já evoluíram para zumbis de nível superior. Eles geralmente têm 2,5 metros de altura. E geralmente são cercados por padrões azuis. E podem liberar habilidades de congelamento em um raio de 2,5 metros. Eles caçam especificamente sobreviventes e zumbis comuns nas proximidades.
Diante de uma existência tão poderosa, mesmo que várias centenas de zumbis comuns avançassem juntos, seriam totalmente aniquilados em menos de 2 segundos e meio. No entanto, o que é ainda mais terrível é que um deles está escondido perto deste bairro. Se formos alvos dele, a morte é certa. Neste momento, no alto da torre central, há também um grande pássaro com uma envergadura de 2,5 metros, com o corpo coberto de penas pretas e afiadas. Cortar edifícios é tão fácil quanto cortar uma galinha. Receio que sua força não seja nem um pouco mais fraca do que aquele zumbi de gelo. No entanto, isso é apenas o que eu testemunhei com meus próprios olhos. Quantas existências terríveis ainda estão escondidas na enorme cidade de Laishu? Ninguém sabe disso. Portanto, mesmo com o sistema, não significa segurança absoluta. Apenas possuo um pouco de força para sobreviver. Liu Huyan, que estava dentro da casa, quando viu que eu de repente conseguia controlar os zumbis, seu cérebro travou completamente em um instante. Ele simplesmente não conseguia entender como eu, um inútil, realmente despertou a habilidade de controlar zumbis. Depois de olhar para mim, faminto e fraco, Liu Huyan olhou para o grupo de zumbis do lado de fora. Então, ela tirou uma salsicha escondida da manga e caminhou cautelosamente em minha direção. Aquele Zong Li. Eu ainda tenho uma salsicha aqui que não terminei de comer. Eu também notei os movimentos de Liu Huyan ao lado. Mas no segundo seguinte meus olhos ficaram ferozes. Vaza! Então, convoquei um zumbi para aguardar ao meu lado. Embora ele estivesse acostumado a ser arrogante e dominador em tempos normais, agora ele estava muito claro que, enquanto tivesse minha proteção, as chances de sobreviver aumentariam pelo menos pela metade. Ele pensou que isso resolveria o conflito entre os dois. Mas mal sabe ela que eu não caio nessa. A aniquilação imediata do zumbi o paralisou completamente. Vendo essa cena, Liu Huyan ficou furiosa. Zong Li, não seja mal agradecido. Deveria se sentir sortudo por eu estar disposta a te dar algo para comer. Se você continuar sendo ingrato, acredite, vou te expulsar daqui. Retirei meu olhar de Liu Huyan. Apenas uma voz fria soou da minha boca. Deu um tapa na cara dela. Se ela ousar emitir qualquer som, mate-a. Agora, eu naturalmente não tolerarei mais Liu Huyan. O zumbi ao lado recebeu a ordem. Sua figura correu instantaneamente para a frente de Liu Huyan. Agarrou sua gola e desferiu 2 tapas na cara dela. Só a jogou no chão depois de fazê-la sangrar pelo canto da boca. Mas durante todo o processo, Liu Huyan não se atreveu a emitir nenhum som. Apenas por causa da minha voz fria. Isso a fez realmente não ousar ter a menor ousadia. Se ela ousasse gritar, aquele zumbi realmente a mataria. Eu não prestei atenção à miséria de Liu Huyan. Nem sequer olhei para ela. Em vez disso, abri a loja do sistema, preparando para trocar algumas coisas. Neste momento, 12 pontos são exibidos acima da tela de luz. Abaixo estão vários itens que podem ser trocados. Há pontos de atributo, armas de gelo, armas de fogo e vários poderes sobrenaturais poderosos. Depois de ver claramente os itens que podem ser trocados, meu coração ficou repentinamente feliz, porque agora existe um sistema de loja. Então eu serei capaz de me livrar do destino de uma pessoa comum. Mas o ponto de atributo mais barato custa 100 pontos. A arma de gelo mais barata custa 500. Quanto a qualquer poder sobrenatural, começa em 100 mil. Com meus atuais 12 pontos, simplesmente não é suficiente. Se você quiser se fortalecer com o sistema, então você realmente tem que planejar bem. Então desliguei o sistema de loja. Enquanto espero os zumbis trazerem comida, eu também começo a considerar minhas próximas ações. Se você quiser obter pontos, você deve entender a situação dentro de Kaishukun. Determine o número de zumbis evoluídos e os locais onde os animais mutantes assombram. Agora eu tenho algum poder de autoproteção, mas não importa o quão perigoso seja. Eu tenho que ir para o campo de Baiyan, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Encontrar os pais perdidos há muito tempo. Como os zumbis guardam a porta dia e noite. Além da fraqueza física, logo adormeci completamente. Quando acordei, lá fora já estava escuro. Mas assim que abri os olhos, vi alguns suprimentos empilhados na minha frente. Há macarrão instantâneo, pão, velas e vários lanches. O mais importante é que existem 5 ou 6 garrafas de água mineral. Isso é suficiente para uma pessoa comer por 2 dias e meio. Acontece que após o surto do apocalipse,
Todos os supermercados e lojas de conveniência já haviam sido saqueados. 25 zumbis podem trazer de volta tanta comida. Isso já é muito bom. Vendo isso, não hesitei. Imediatamente abri uma garrafa de água mineral e dei um gole. Então peguei um pão e comecei a devorá-lo. Quanto a Liu Huyan ao lado, eu não olhei para ela do começo ao fim. Nesse momento, ele estava encolhido no sofá. Ambos os lados do rosto estavam inchados, mordiscando salsichas, mas não ousando fazer nenhum som. Depois de comer e beber o suficiente, fiquei muito mais enérgico. Minha força física também se recuperou um pouco. O rugido dos zumbis pode ser ouvido de vez em quando do lado de fora. Mas eu não prestei atenção. Em vez disso, concentrei minha atenção no espaço zumbi. Nesse momento, o número de zumbis também aumentou para 1086. E o modo de criação de Gu pode ser realizado. Ao ver isso, retirei diretamente 3 pequenos esquadrões, incluindo 500, responsáveis por matar todos os zumbis no bairro. Outros 200, responsáveis por explorar a situação na cidade. Entender as tendências de humanos, zumbis evoluídos e feras mutantes. 160 continuam responsáveis por coletar suprimentos, ou bloquear temporariamente oficinas de fábricas que armazenam um grande número de suprimentos. Quanto aos 10.000 cavalos restantes, eu abri diretamente o modo de criação de Gu. Apenas 1 hora é necessária. Você pode obter zumbis mutantes de nível superior. Quanto maior o número de Gu criado no futuro, mais forte será o rei Gu zumbi final obtido. Mas o tempo necessário será maior, conforme o som do sistema diminuiu. De repente, dezenas de milhares de zumbis foram vistos se despedaçando, enquanto devoravam a carne um do outro. A cena era sangrenta e cruel, causando náuseas. Mas eu não quero vomitar a comida que acabei de comer. Retirei imediatamente minha consciência do espaço zumbi. Mas ainda há alguma expectativa no meu coração. Quão forte será o rei esqueleto zumbi após esta evolução? Enquanto espero, continuo usando a visão dos zumbis. Em menos de 2 segundos e meio, a cena nos meus olhos mudou. Um dos zumbis forneceu informações extremamente importantes. Acontece que na comunidade de Pães e Lua do outro lado, um homem magro estava ao lado da noite. Depois de evitar zumbis e voltar para a base, ele imediatamente relatou a situação ao chefe na casa. Mas depois nunca mais vi suas conspirações. Assim, 1 hora se passou. O som do sistema de repente tocou na minha mente. Osso de ovelha foi concluído. Parabéns ao anfitrião por obter um zumbi rei esqueleto de nível 1. Se deseja visualizar as informações básicas, tipo, zumbi, nível 1. Habilidades de combate, perfeitas, poder sobrenatural, fogo. Depois de ler, meus olhos estão cheios de choque e dúvida. Acontece que no modo osso de ovelha, contanto que seja um zumbi rei esqueleto que sobrevive, habilidades de combate perfeitas irão evoluir. E no processo de luta e devoramento, haverá uma certa chance de poderes sobrenaturais nascerem. Afinal, apenas contando com a luta primitiva, definitivamente não poderia gerar um rei zumbi qualificado. Então entrei no espaço cheio de expectativa. Este zumbi de 2,5 metros de altura é maior do que, envolvido por padrões vermelhos, como chamas rodopiando em seu corpo, extremamente semelhante ao zumbi terrorífico azul e branco anterior. Para testar suas habilidades, eu imediatamente reuni 100 zumbis comuns, e então lancei um ataque contra este zumbi de fogo. E ele instantaneamente percebeu o perigo. Assim que os dois se encontraram, chamas furiosas se acenderam. Em apenas um piscar de olhos, dezenas de zumbis comuns foram queimados em cinzas. Ao mesmo tempo, este zumbi de fogo exerceu força sob seus pés. No segundo seguinte, ele disparou como uma espada afiada, correndo para o resto da multidão de zumbis comuns em uma velocidade incrível. A cada ataque de energia espiritual, ele pode acertar com precisão a cabeça dos zumbis comuns. Mesmo diante dos ataques de mordida da multidão de zumbis, ele também pode fazer evasão e contra-ataque em um instante. Simplesmente incorpora as habilidades perfeitas de forma vívida. Com certeza, em menos de 2 minutos e meio, 100 zumbis comuns foram todos mortos e começaram a devorar. Este nível de terror é muito maior do que este zumbi de arma. Depois de acordar no dia seguinte, o número de zumbis perdidos também chegou a 21.000. Imediatamente, eu domestiquei mais 10.000 deles. Ao mesmo tempo, levantei-me e caminhei para fora da porta. Liu Huyan viu que eu estava saindo.
O pânico brilhou em seus olhos. Embora agora ele tenha medo de mim. Se ele não tiver minha proteção, ele também não sobreviverá. Vendo isso, ele não hesitou nem um pouco. Ele se levantou apressadamente e tentou alcançar meus passos. Mas tudo o que o esperava era um par de óculos frios e penetrantes. No final, ele só pôde parar e dizer em voz baixa e magoada: "Eu sei que estava errado. Por favor, me leve com você. Farei o que você quiser que eu faça. E eu sei onde fica o armazém do supermercado do meu pai. Embora os suprimentos acima do solo tenham sido todos roubados, as coisas no porão subterrâneo ainda devem estar lá." Liu Huyan observou por um tempo à noite. A perda que eu controlo na realidade não trouxe muita comida de volta. E em tempos de escassez de recursos no fim do mundo, todos que querem sobreviver precisam de muita comida. Eu também não sou exceção, é claro. Esta é a única moeda de troca que Liu Huyan tem para me manter aqui. Claro, ela pensa que se pudesse se tornar minha mulher, isso também contaria como ter um apoio neste apocalipse. Onde? Perguntei friamente, parando meus passos. Liu Huyan não se atreveu a hesitar e relatou a localização da aliança. Sem nenhuma preocupação. Eu não saí do prédio diretamente. Em vez disso, fiquei na entrada da escada e comecei a convocar um exército de zumbis. Depois que todos os zumbis receberam as instruções, todos correram para fora do bairro e se espalharam em todas as direções. A razão pela qual eu fiz isso é simples. O objetivo é encher toda a cidade de caixa com olhos, para que eu possa entender a situação dentro da cidade mais rapidamente. Só depois de liberar mais de 10.000 zumbis comuns, eu usei o compartilhamento de visão para controlar alguns zumbis, e fui para o local do armazém que Liu Huyan mencionou. Mas no caminho, vi outra cena. A horda de zumbis que saiu correndo do bairro colidiu com mais de 10 sobreviventes que estavam chegando. Os dois lados entraram em uma luta feroz. E os dois líderes são Liu Aqian e o macaco besta de antes. Eles estavam planejando reunir seus irmãos para tomar os suprimentos. Eles nunca pensaram que assim que chegassem à entrada do bairro, iriam se deparar com tantos zumbis. Chefe, vamos recuar primeiro. Se continuarmos gastando energia com tantos zumbis, teremos perdas que não compensarão. Shou segurava um facão, esmagando a cabeça de mais um zumbi. Mas ao olhar para a enxurrada de zumbis saindo do bairro, seu rosto empalideceu. Nesse momento, Liu Aqian empunhava um machado de bombeiro. A cada machadada, a cabeça de um zumbi era esmagada. Mas vendo que cada vez mais zumbis apareciam, ele sentiu que um punhado de 10 pessoas não conseguiria lidar com a situação. No final, ele só pôde rugir de raiva e ressentimento. Recuar. Liu Aqian e Shou trocaram olhares. Mais de 10 pessoas recuaram rapidamente para o bairro Panzilhua, do outro lado. Eu fiquei no corredor, observando-os ligeiramente com meus olhos. Ambos são usuários de habilidades com força considerável. E os outros não só são implacáveis em seus ataques, mas também têm boas qualidades psicológicas. Mas agora não tenho tempo para me preocupar com esses fracos. Em vez disso, continuo espalhando os zumbis, indo para todos os cantos da cidade para plantar olhos. Mas, por precaução, ainda deixei alguns zumbis para trás, silenciosamente guardando do lado de fora do bairro de Panzilhua. Se essas 10 ou mais pessoas se atreverem a mudar de ideia novamente, eu também posso saber na primeira vez, contanto que eles não me provoquem ativamente. Todos nós estaremos bem. Neste momento, sob meu controle. Finalmente chegou à porta do armazém do supermercado que Liu Huyan disse. O armazém está localizado no segundo subsolo, e fica a apenas 2,5 km daqui. Olhando ao redor, todo o shopping está uma bagunça. Há manchas de sangue vermelho escuro e seco por toda parte, e ossos descartados após serem comidos. Há algumas mãos gordurosas quebradas na beira da estrada. Eu não perdi tempo. Em vez disso, continuei controlando alguns zumbis para encontrar as escadas. Então fui direto para o segundo subsolo. No entanto, neste momento, um rugido alto soou de repente. Vi no terceiro andar do shopping. Um Golden Retriever mutante geologicamente saltou para baixo. O corpo é 2,5 vezes maior que o Golden Retriever normal. Padrões roxo escuros cercam todo o corpo. Depois que ele saltou no ar, sua figura desapareceu de repente. No segundo seguinte, ele apareceu no primeiro andar. Uma palma matou diretamente um zumbi. Após devorar dezenas de zumbis ao redor,
Ele se deitou no centro do shopping para descansar. Vendo essa cena, imediatamente perdi a cautela. Não esperava que existisse algo assim dentro do shopping. Pelo que ele mostrou agora. Este deve ser um mutante do sistema espacial. Mesmo que haja suprimentos no armazém do subsolo. Pegá-los certamente envolverá uma batalha difícil. Portanto, não agi precipitadamente. Em vez disso, mandei alguns zumbis guardarem a porta do armazém. Depois de fazer tudo isso, me virei e subi as escadas. Mal tinha entrado pela porta. Vi Liu Huyan pegando a água mineral temporária no chão. E haja escassa água mineral. Ela realmente bebeu 2 garrafas de uma vez. No entanto, quando ela me viu, ela imediatamente parou o que estava fazendo. E então explicou com um rosto cheio de queixas. Irmão Zhongli, eu estava realmente com muita fome. Eu originalmente não queria comer tanto. Vendo que Yan não me impediu. Em vez disso, sentei-me no sofá. Me diga a senha do armazém. Liu Huyan rapidamente se levantou ao ouvir isso. Me leve lá, eu te ajudo a abrir. Por favor, não me abandone. Eu estava errada antes. Eu realmente não quero morrer. Contanto que você possa me manter viva. Eu vou te obedecer absolutamente. Ao ouvir isso, meu olhar se tornou instantaneamente penetrante. Eu não vou dizer uma terceira vez. Senha do armazém. O corpo de Liu Huyan estremeceu. Ainda mordendo os lábios, sem dizer uma palavra. Ele tem muito medo de que, assim que me disser a senha, ele perderá seu valor. Então, ele absolutamente não pode dizer, mesmo que o matemática. Liu Yan, não vou mais perder tempo com ela. Ok, eu te dou uma chance. Se você se atrever a me enganar, eu vou te matar imediatamente. Eu retiro meu olhar e ignoro Liu Yan. Continue a usar o compartilhamento de visão para monitorar toda a cidade de Laishu. Após uma manhã inteira de investigação, um total de 3 zumbis de primeira ordem foram bloqueados, bem como as localizações específicas de 3 feras mutantes, respectivamente, zumbi de gelo, zumbi de trovão, zumbi de rocha. Eles estão a cerca de 2,5 quilômetros de distância de mim, e há muitos sobreviventes perto deles. Portanto, em um curto período de tempo, eles não estão com pressa para sair. Quanto às 3 bestas mutantes de nível 1, são o grande pássaro na Torre Alta, o Golden Retriever mutante no Shopping Vornima, e um rato mutante com paradeiro incerto. Exceto pelo Golden Retriever mutante que entrará em conflito comigo. As outras 2 não terão problemas, a menos que você tenha azar de esbarrar nelas. Então não haverá problema. Eu coloquei alguns zumbis perto dos sobreviventes, perto dos locais de encontro, para observar melhor seus motivos. Afinal, aquele depósito subterrâneo definitivamente será vigiado por mais de uma pessoa, para garantir que esta operação seja infalível. Meu coração afunda novamente no espaço zumbi. Agora o número de zumbis chegou a 21.000. É perfeito para cultivar um zumbi de primeira ordem mais poderoso. No entanto, o tempo de avanço também chegou a 3 horas. Depois de fazer tudo isso, eu me deitei no sofá e fechei os olhos para descansar. No entanto, não muito tempo depois, 3 rugidos de zumbis soaram repentinamente do lado de fora. Eu rapidamente abri meus olhos fechados. Por causa disso, os zumbis estacionados do lado de fora da comunidade de Xiaokuwai. Uma vez que alguém sai correndo da comunidade, eles lembram dessa forma. Eu imediatamente usei o compartilhamento de visão para verificar a situação. Eu vi 6 ou 7 sobreviventes reunidos na entrada. Cada um deles segurava um pedaço de carne sangrenta. Aparentemente, o sangue ainda não secou. Deve ter sido cortado recentemente. O que é ainda mais chocante é, na verdade, havia um braço de mulher entre eles. Descobriu-se que, a fim de afastar os zumbis do lado de fora, eles realmente não hesitaram em prejudicar seus compatriotas. Vendo isso, imediatamente controlei os zumbis para segui-los de longe. Eu quero ver o que as pessoas do lado oposto querem fazer. Em menos de 2 minutos e meio, depois que eles saíram da comunidade de Pães e Lua, eles correram direto para cá. Parece que antes, convocar zumbis para procurar suprimentos ainda atraiu a atenção de algumas pessoas. Com isso, um espírito assassino surgiu em meus olhos. Então eu convoquei os zumbis na comunidade. Justamente neste momento, Liu Aqian liderou um grupo de pessoas para a comunidade. O alvo é o local onde estou. Chefe, os zumbis lá fora foram atraídos. Só precisamos matar todos os zumbis aqui. Uma vez que não houver zumbis para controlar,
Aquele controlador de atração não será lixo. Eles mataram 4 ou 5 zumbis comuns ao longo do caminho. Finalmente, apontando para os pés sob o prédio móvel. Mas Liu Waqian não mostrou nenhum sinal de subestimação do inimigo. Em vez disso, ele ordenou a seus homens que tivessem muito cuidado. Com certeza, no apocalipse, só aqueles com mentes ágeis podem rir por último. Neste momento, na entrada da escada do prédio de pedra, eu sentei nos degraus da escada e acendi um cigarro, olhando friamente para a passagem da escada. Eu estava vivendo bem. Mas por que você tinha que me provocar? Com os passos subindo as escadas se aproximando rapidamente. Em um piscar de olhos, um grupo de pessoas apareceu no corredor. Mas assim que viraram a escada, viram uma pessoa. Todos ficaram assustados por um momento. E as armas em suas mãos também foram apertadas um pouco. Mas depois de ver que não era um zumbi, só então eles suspiraram de alívio. E o líder Liu Waqian mostrou um olhar confuso. Só porque eu não mostrei nenhum pânico. Em vez disso, parecia que eu não tinha nada a temer. Depois de pensar um pouco, ele ainda decidiu mostrar um efeito amigável. Enquanto perguntava tentativamente: Irmão, não fique nervoso. Somos apenas sobreviventes que vieram aqui para encontrar suprimentos. Não temos mais intenções. Com licença, além de você, existem outros sobreviventes neste prédio? Apontei para dentro, indicando que havia mais um lá dentro. Mas Liu Waqian não se atreveu a subir apressadamente. Em vez disso, ele continuou a sondar. E até disse um longo discurso tentando me fazer participar. Ao ouvir isso, dei-lhe uma olhada e respondi friamente. Sem interesse. No entanto, neste momento, um subordinado se aproximou para relatar. Chefe, verificamos. Há uma mulher lá dentro que é muito bonita. E ela tem uma mão de zumbi ao lado dela. Talvez ela seja quem controla o poder de absorção de fluido. É provável que esse garoto seja a raiz dela. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Liu Waqian desapareceu instantaneamente. E a bondade que ele mostrava também se dissipou em um instante. Apenas um cara normal. Na verdade, desperdiçando tantos olhos meus. Não seja folgado. Quebrem os ossos desse garoto um por um. Assim que as palavras foram ditas, 2 capangas imediatamente ergueram seus porretes. Eles avançaram para me despedaçar completamente, mas meus olhos permaneceram frios. Então, com um pensamento, eu invoquei um zumbi de fogo. Seu olhar aterrorizante caiu sobre os 2 capangas. Ele ergueu a mão e a estendeu rapidamente, sem hesitação. Com 2 sons abafados, 2 corpos quentes caíram no chão em um instante. Isso é um zumbi. Liu Waqian viu seus 2 capangas serem mortos em um piscar de olhos. E então olhou para o zumbi de fogo que apareceu do nada. Suas pupilas se contraíram violentamente. E seu corpo não conseguiu parar de tremer. Se fossem apenas zumbis comuns, ele certamente não teria medo. Mas contra um zumbi de fogo, ele não tinha chance. Então, mudando de atitude, ele implorou. Irmão mais velho, fui eu quem não reconheceu sua grandeza. Por favor, poupe minha vida. Mas eu não me importei em ouvir as bobagens desse grupo de pessoas. Em vez disso, deixei o zumbi de fogo matá-los. Para esse tipo de valentão que intimida os fracos e teme os fortes. E que sobrevive às custas de prejudicar os outros. Matar não causa nenhum remorso. Ao ouvir a ordem, o zumbi de fogo soltou uma risada. E imediatamente estendeu a mão para a frente. Mais de 10 chamas atingiram as pessoas com precisão. Irmão mais velho, por favor, não me mate. Por favor, me dê outra chance. Antes que as palavras terminassem, o corpo de Liu Waqian foi engolido por chamas estranhas. E logo se transformou em uma poça de cinzas no chão. Ao mesmo tempo, o macaco magro que escapava com velocidade também foi pego de volta pelo zumbi de fogo depois de 2 segundos e meio. Nesse momento, o corpo do macaco magro tremia incessantemente, com um profundo horror nos olhos. O zumbi de fogo agarrou o braço do macaco magro e usou força instantaneamente, rasgando e devorando diretamente. O plasma sanguíneo residual manchou todo o corredor de vermelho. Parece que quanto mais ele a insultava, mais fria ela ficava. Com uma aparência inacessível, eu ignorei Liu Huyan. Em vez disso, levei os zumbis para fora para pegar os espólios. Pouco depois, Liu Huyan também ajudou a organizar os materiais trazidos de volta. A casa também estava basicamente organizada, sem a desordem do início. Devo dizer que seu desejo de sobreviver ainda é muito forte. Quer provar sua existência através disso.
Na manhã seguinte, eu abri o espaço zumbi como sempre para verificar. Eu vi o rei espinha dorsal parado na frente sem se mover. Não há padrões no corpo deste zumbi. É cerca de meia cabeça mais alto que um zumbi de fogo. O tamanho também é cerca de metade maior. A sensação que dá é que é mais forte. Para testar sua força, eu convoquei o zumbi de fogo novamente. Deixe os dois competirem em força. O zumbi de fogo foi obediente e não usou seus poderes, apenas contando com sua própria força para lutar contra o zumbi espinha dorsal. No entanto, depois de algumas rodadas, o zumbi de fogo foi derrubado com um tapa. Vendo isso, meus olhos se iluminaram de repente. Embora ainda seja de primeira ordem e não tenha despertado nenhuma habilidade especial, mas em força, velocidade e defesa, ainda é mais forte do que um zumbi normal de primeira ordem. Neste momento, 68.000 zumbis se acumularam no espaço zumbi. Eu instruí o sistema a tirar 50.000 ossos de ovelha, já que 20.000 não necessariamente podem cultivar um zumbi de segunda ordem. Então continue a aumentar o número. Contanto que você tenha um zumbi de segunda ordem, posso simplesmente dominar a cidade de Kaishu. 50.000 ovelhas zumbis de osso começam. Tempo necessário, 5 horas. Depois de fazer tudo isso, eu usei a habilidade de visão compartilhada novamente. A imagem na frente dos meus olhos começou a mudar constantemente. Depois de verificar a segurança da rota para o armazém de Vornima, levei Liu Huyan para fora no veículo off-road, seguido por uma dúzia de carros dirigidos por zumbis. Nesse momento, havia vestígios de destruição e vandalismo por toda parte na rua. O chão estava cheio de corpos podres e ossos. Mesmo bestas mutantes poderosas podiam ser vistas em todos os lugares. Logo chegamos não muito longe do depósito subterrâneo. Mas ambos os lados estavam bem guardados por mais de 10 pessoas. Cada um deles é feroz, empunhando facões, tacos de beisebol e outras armas. Vendo um veículo se aproximando, mais de 10 pessoas caminharam vigilantemente para o meio da estrada. O líder entre eles era um homem forte chamado Shen Aona. Ele imediatamente levantou seu facão e gritou: "Esta estrada está fechada. Vaza daqui rapidamente. Caso contrário, não nos culpe por sermos rudes." Ao mesmo tempo, eu dirigi perto e parei perto dos dois. Em seguida, abaixou a janela do carro e olhou para ele friamente. "Por favor, deixe-nos passar. Caso contrário, não me culpe por ser indelicado. Eu realmente preciso dos suprimentos lá dentro. Irmãos, acabem com esse garoto." Shen Aonan finalmente não conseguiu se conter ao ouvir isso. Eu o vi passar pela barreira correndo em minha direção com uma faca. Naquele momento, mais de 10 pessoas também correram. No entanto, eu apenas continuei sentado no carro. E casualmente convoquei zumbis de fogo. Eles correram em direção à multidão de forma engraçada. Em menos de 2 segundos e meio, mais de uma dúzia de caramitas foram mortos instantaneamente por mim. Eu não olhei para o sangue no chão. Em vez disso, controlei os zumbis para remover a barreira. E continuei a dirigir o carro em direção ao shopping. Através da visão compartilhada dos zumbis, eu rapidamente cheguei à parte de trás do shopping. Mas, neste momento, o saguão estava lotado de pessoas. Acontece que era o irmão mais velho de Shen Aona, Shanji. Estava travando uma batalha feroz com um Golden Retriever mutante. Neste momento, havia 50 membros do Salão do Coração Vermelho. Entre eles, havia 5 mutantes. Eles cooperavam tacitamente. Na verdade, eles estavam suprimindo firmemente um Golden Retriever mutante do sistema espacial. No entanto, como toda a atenção deles estava no shopping, a entrada do depósito subterrâneo ficou sem vigilância. Ao ver isso, uma ideia ousada surgiu em minha mente. Então, convoquei uma centena de zumbis comuns. Sorrateiramente, fomos direto para o local do depósito subterrâneo, preparando para fazer um movimento furtivo. Depois de me livrar de Liu Huyan, vou contar para a secretária. Logo depois, o portão do depósito foi aberto. Dentro, havia montanhas de suprimentos. A quantidade era tão grande que chocaria seus olhos de cão. Decidi ordenar que a horda de zumbis começasse a carregar água mineral. Em seguida, carne seca, que é pequena e fácil de armazenar, assim como chocolate e biscoitos de compressão e outros alimentos. Quanto ao pão, só carreguei uma pequena parte. Afinal, é muito volumoso e ocupa muito espaço. Depois vieram dezenas de sacos de arroz de 50 kg, assim como utensílios de cozinha e outros suprimentos diários.
sob o transporte constante dos zumbis. Em pouco mais de 2 minutos e meio, cada veículo off-road foi preenchido até a borda. E durante este processo, quanto mais suprimentos Liu Huyan via sendo carregados, mais ansiosa ela ficava. Ela temia que eu a descartasse depois de usá-la. Mas, com mais de 10 veículos off-road cheios de suprimentos, eu nem sequer olhei para Liu Huyan. A puxei diretamente para o carro e pisei fundo no acelerador, liderando a equipe para longe do shopping Vornima rapidamente. Depois de definir a rota para fora da cidade, deixei um grupo de zumbis para monitorar os movimentos do shopping. Afinal, os suprimentos do armazém foram quase todos levados por mim. O último, no entanto, escorregou e conseguiu escapar, suportando 2 horas e meia. Eles também perderam 25 elites. Mas as perdas não foram apenas essas. Porque a má notícia de que os suprimentos do armazém foram interceptados chegou ao mesmo tempo. Shanji imediatamente ficou furioso e pulou. Eu definitivamente vou capturar este pequeno ladrão vivo, comer sua carne e dormir em sua pele. Agora, estou liderando a equipe para longe por 5 ou 6 quilômetros, mas ocasionalmente há pedras rolando na rua bloqueando o caminho. É necessário ordenar continuamente aos zumbis que removam os obstáculos. Dessa forma, a velocidade de avanço já está muito lenta. Através do compartilhamento de visão, também descobri que dezenas de motocicletas estavam realmente perseguindo atrás. Em alguns instantes, eles cercaram a equipe de todos os lados. O homem da cicatriz na liderança desceu do carro com um cano de aço na mão. Então olhou com uma expressão sombria. Que audácia! Atrevem-se a roubar os suprimentos do nosso chefe. Outros capangas também pegaram em armas, com a aparência de estarem prontos para agir a qualquer momento. Abaixo a janela e solto uma voz fria. Dou a vocês 2 opções. Escolham rolar ou morrer. O rosto do homem com a cicatriz ficou ainda mais sombrio ao ouvir isso. Garoto, acredita que eu posso, com uma mão só, arrancar sua cabeça? Os outros capangas imediatamente pegaram tubos de aço ao ouvir isso, esmagando a frota de carros zumbis. Vendo isso, minha intenção assassina também atingiu o pico. Convoquei decisivamente um grupo de zumbis de fogo, controlando-os para atacar diretamente a multidão ao redor. A expressão do homem com a cicatriz mudou drasticamente. A confiança em seus olhos desapareceu instantaneamente. Zumbis de nível 1. Você realmente controla zumbis de nível 1. Ele não esperava que a pessoa que ousou roubar suprimentos fosse, na verdade, um mutante de nível 1. Vendo que a situação não era boa, ele se virou e fugiu. Mas antes que pudesse dar 2,5 metros, foi derrubado no chão por um zumbi de nível 1. Em pânico, ele só conseguia suportar a dor intensa. Mas o resultado foi ter a cabeça esmagada por uma garra. Os outros capangas nem sequer conseguiram ver a figura do monstro. E foram mortos instantaneamente por um grupo de zumbis. Depois de fazer tudo isso, o zumbi de fogo caminhou respeitosamente até o meu lado. Descobri que, à medida que o nível dos zumbis aumenta, eles também desenvolvem gradualmente consciência e inteligência. E não são apenas mortos-vivos simples. Depois de recolher os zumbis para o espaço, continuei avançando ao longo da rota planejada. Mas, a esta altura, já estava quase escurecendo. O movimento da caravana também atraiu muitos zumbis errantes. No entanto, quando atingem um certo número, eu convoco um grupo de zumbis para acolher. Afinal, estes são todos pontos entregues à porta. Com a escuridão da noite caindo completamente, eu então conduzi a caravana para se estabelecer em uma pequena cidade. Novo Deus mais uma vez mergulhou no espaço zumbi, para verificar os resultados de nutrir ossos hoje. Tipo, zumbi, nível 2. Habilidades de combate, perfeitas, poderes, nenhum. Ainda assim, 50.000 zumbis de outono produziram um rei dos ossos de nível 2. Embora ele ainda não possua poderes, mas a força do segundo nível na atual cidade de Kaishu é suficiente para me colocar em uma posição invencível. Seu tamanho não é diferente do primeiro nível, mas seus olhos não são mais tão opacos, e ele exala uma opressão ainda maior. Embora o rei esqueleto de segundo nível seja uma boa notícia, meu saldo de pontos é de apenas 600. Estou muito chateado com isso, porque quero melhorar rapidamente minha própria força. Uma grande quantidade de pontos é indispensável, sem mencionar a compra daquelas armas e habilidades poderosas. No futuro,
terei que acelerar a velocidade de matar zumbis. Imediatamente dei ordens aos zumbis novamente. Com certeza, na manhã seguinte, meus pontos já haviam chegado a 2.685. Como gastei diretamente 500 pontos? Comprei uma espada-tanque que eu cobiçava há muito tempo. Seu poder é suficiente para matar mutantes de primeiro nível. Quanto aos mais de 2.000 pontos restantes, troquei tudo diretamente por meus próprios pontos de atributo. Depois de atualizar, minha velocidade e defesa atingiram 24 pontos. Sou apenas um comum no apocalipse. Mas quando eu estava prestes a partir novamente, percebi que 2 veículos off-road estavam vindo de longe. Logo eles chegaram ao portão do bairro. Pedaços de carne ensanguentados amarrados no carro. Também atraiu inúmeros zumbis da periferia. Por um tempo, toda a rua escura estava lotada de zumbis. Depois que os dois saíram do carro, pegaram um balde de água sangrenta novamente. Em seguida, espalhe no prédio em que moro. Depois de fazer tudo isso, os dois motoristas se encararam. No segundo seguinte, eles esfaquearam um ao outro até a morte com uma faca ao mesmo tempo. Vendo esta cena, minha expressão de repente ficou extremamente sombria. Esta operação deve ser uma conspiração de Shang-Chi. A outra parte queria me submergir através da horda de zumbis. Mas quem diria que eles estavam enviando um grande presente? Porque na enorme horda de zumbis, até zumbis comuns de nível 1 apareceram. Depois de matá-los instantaneamente, um cristal chamado núcleo estranho caiu. Pode rapidamente permitir que os usuários de habilidades aumentem sua força. Depois de limpar a maré de cadáveres na periferia, deixei mais 1.000 zumbis para defender o quartel-general. No segundo seguinte, fui sozinho acertar as contas com Shang-Chi. Neste momento, estou dirigindo o carro em alta velocidade. Logo cheguei à fábrica de Shang-Chi. Mas a periferia do parque estava cheia de soldados. Acontece que eu como Zhao-Mensi. A identidade do usuário de habilidades foi exposta. Todas as grandes forças querem me recrutar para suas fileiras. Afinal, eu sozinho valho um exército. E em frente ao parque industrial estão as pessoas dos militares. Quando souberam que eu estava sendo alvo de Shang-Chi, eles imediatamente avançaram para exigir uma explicação. Que engraçado, tão realista. Eu os ignorei. Em vez disso, convoquei diretamente 10.000 zumbis. E cerquei a fábrica completamente. Mas depois que os zumbis varreram toda a fábrica, eles não encontraram nenhum vestígio de Shang-Chi e seu grupo. Acontece que eles já haviam obtido informações e escapado. Vendo isso, continuei a controlar os zumbis em toda a cidade, procurando por seu paradeiro com todas as minhas forças. Mas foi neste momento que os altos escalões dos militares também chegaram de carro. Uma das mulheres, chamada Shen Youshu, saiu do carro e imediatamente me examinou com curiosidade. Jovem Zhong Li, Shang-Chi, você não o matou diretamente, certo? Eu balancei a cabeça, indicando que ele havia escapado. Shen Youshu ficou ligeiramente surpresa e imediatamente fez um convite. Então, jovem Zhong Li, por que não se junta ao governo? Que tal nós ajudarmos você a encontrar pessoas? Mas eu não planejo ser nenhum herói. Não preciso encontrar ele por conta própria. E eu ainda preciso sair daqui para procurar meus pais. Embora eu tenha recusado o convite de Shen Youshu. Mas, por enquanto, a abordagem militar ainda é boa. Dentro das minhas capacidades, estou disposto a ajudá-los a resolver alguns problemas. Senhor Zhong Li, espero que, em nome de tantas vidas inocentes, você possa ajudar o exército a aliviar suas preocupações. Shen Youshu ainda me convida incessantemente. Na opinião dele, alguém capaz como eu não deveria ser tão egoísta com a vida e a morte dos pais. E deve assumir a responsabilidade social correspondente. Mas depois de ouvir essas palavras, meu humor já ruim ficou furioso. A vontade de ajudar também desapareceu. Olhei para ele com frieza. Eu me preocupo com a vida inocente de Kai Shushin. Então, quem vai me dizer sobre a segurança dos meus pais? Tudo sobre a cidade de Baian é desconhecido. O que você pode mudar em alguns dias? Além disso, Kai Shushin tem dezenas de milhares de vidas esperando para serem salvas por você. Eu não me importo nem um pouco com a chantagem moral. Então, por que eu desperdiçaria vários dias com um bando de estranhos irrelevantes? Depois de dizer isso, não quis continuar a ouvir suas bobagens. Entrei no carro e pisei no acelerador. Afinal, neste mundo apocalíptico perigoso, é suficiente proteger a si mesmo e a sua família.
Quanto aos outros, eu simplesmente não quero me importar. Mas assim que voltei para a cidade, Wang Mazi, o líder do exército, também me seguiu de carro. Capitão Wang, o que mais precisa? Sob o apocalipse, eu naturalmente sei sua identidade. Então eu perguntei diretamente ao ponto. Irmãozinho Zhong Li, por favor, não leve a sério as palavras de Shen Oushu ontem. Por favor, não pense que a razão pela qual me atrevi a persegui-lo é apenas para me desculpar em nome dele. Na verdade, há mais uma coisa que gostaria de discutir com você. As palavras caíram. Outro veículo off-road veio de longe. Duas mulheres bonitas saíram do carro. Olhei para elas com alguma dúvida. Afinal, estas também não são pessoas oficiais. Depois de investigar, descobri que os humanos sobreviventes após o apocalipse estão lutando suas próprias batalhas. Entre eles, os poderosos usuários de habilidades desejavam se proclamar reis. Existem principalmente 3 forças dentro da cidade de Kaishu. Entre eles, o Uncinta de Shanji é o mais forte. Wang Mazi e Shen Oushu, dos militares, estão estacionados lá. Finalmente, há este grupo civil formado por essas duas mulheres. Grupo civil. Senhor Zhong Li, deixe-me apresentar. Meu nome é Liu Qingying, sou uma usuária de habilidade especial. Esta é minha melhor amiga, Mei Cashin. Também é uma usuária de habilidade especial. Wang Mazi disse diretamente o que queria. Irmãozinho Zhong Li, sei que você está com pressa. Então, vou direto ao ponto. Já instalamos rastreadores em zumbis especiais. E também em bestas mutantes dentro da cidade. Podemos rastrear suas localizações em tempo real. Mas entre os usuários de habilidade dos militares, apenas Shen Oushu e eu somos capazes. Portanto, é muito difícil matá-los. Então, espero que você possa agir para resolvê-los. Haverá recompensas generosas quando chegar a hora. Depois de ouvir isso, eu não falei. Em vez disso, fixei meus olhos nas duas mulheres. Vocês duas também não são usuárias de habilidades especiais? Mas as duas expressaram entusiasticamente qualquer atividade relacionada à eliminação de zumbis. Nós dois definitivamente não podemos recusar, contanto que o Sr. Zhong Li esteja disposto a agir. Então, os núcleos dourados mortos também pertencem a você. Depois de pesar os prós e os contras, eu ainda decido coletar pontos primeiro. Afinal, eu não quero morrer na estrada para encontrar meus pais devido à força insuficiente. Morrer na estrada para encontrar meus pais devido à força insuficiente. Sendo assim, então eu aceito esta missão. No entanto, alguma preparação ainda é necessária antes da ação. Como o abrigo de Liu Qingying está mais perto do ponto de saída da cidade, depois de alguma discussão entre várias pessoas, decidiu-se determinar o ponto de encontro ali. Eu lidero o comboio de suprimentos seguindo Liu Qingying. Chegou suavemente à entrada de um bairro residencial. Para evitar o ataque de hordas de zumbis, já foi reforçado com tijolos ao redor. Irmãos patrulham as paredes de tempos em tempos. Irmã Liu está de volta. Abra a porta rapidamente. Com Liu Qingying aparecendo, a pessoa na torre de vigia deixou escapar um grito. O portão de ferro sólido foi lentamente aberto. Mas nesse momento, um homem gordo saiu de dentro. Seus olhos caíram fanaticamente no carro. Olhando para os suprimentos cheios, ele não conseguia parar de sorrir. Irmã Liu por mim. Desta vez, ela trouxe tantos suprimentos de volta. Você realmente trabalhou duro. Mas não havia gratidão em suas palavras. Em vez disso, ele parecia presunçoso. Liu Qingying franziu a testa ao ouvir isso. Gorducho, esses suprimentos não são nossos. Não pense em usar esses suprimentos. Mas Gorducho não ouviu nada. Em vez disso, ele acenou para os sobreviventes que estavam se aproximando. Acenando para os sobreviventes ao redor. Irmãos, o que vocês estão esperando? Apressem-se e venham pegar as coisas. Assim que essas palavras saíram, os sobreviventes correram como uma maré. Cercaram minha equipe de veículos off-road. Mas eu não os impedi imediatamente. Em vez disso, cruzei os braços e sorri friamente. Sobreviventes comuns montando na cabeça de usuários de habilidades. Está em todos os lugares. Eu quero ver como Liu Qingying vai lidar com isso. Mas o que aconteceu a seguir foi chocante. Eu vi Liu Qingying impedindo-os novamente em voz alta. Parem todos. Eu disse que esses suprimentos não são meus. Mas aqueles sobreviventes agiram como se não pudessem ouvi-lo. Acelerando seus passos. Pang Dagao até parou na frente de Liu Qingying sorrindo. Irmã Liu,
Isso não está certo. Toda esta área é sua. Então esses suprimentos naturalmente são seus. Será que você quer monopolizar esses suprimentos? Não está disposta a compartilhar com os irmãos? Quer ver os irmãos morrerem de fome? Liu Qingyin quis explicar quando ouviu isso. Ela deu um passo à frente para tentar pará-los. Mas Pang Dagao, geralmente arrogante e mandão, continuou impedindo Liu Qingyin de agir. Eu apenas me sentei calmamente no carro, observando os usuários de habilidade serem intimidados por pessoas comuns. Mas quando eles estavam prestes a avançar para pegar os produtos, finalmente, não pude evitar e chutei a porta do carro para abrir. A Tangdong desembainhou e cortou com uma faca. A cabeça de um dos sobreviventes mais avançados voou imediatamente. O corpo sem cabeça então caiu no chão. As expressões de todos ao redor mudaram em uníssono, olhando horrorizados para o corpo no chão, sem ousar se mover. Mate todos que se aproximarem. Não me importo com a reação dessas pessoas. Dei ordens aos zumbis atrás. Imediatamente, ele brilhou novamente. A faca de pedra cortou em direção a Pang Dao. Afinal, colocar esse tipo de pessoa em um abrigo é simplesmente uma praga. Já que Liu Qingyin não consegue controlar seu próprio povo, então eu a ajudarei a cuidar deles adequadamente. Irmã Liu, como você pôde trazer zumbis de volta? Mate-os rapidamente. Depois que os sobreviventes viram os zumbis, todos fugiram em pânico. Pang Dao viu meus métodos cruéis. E seu rosto ficou pálido instantaneamente. Ele queria fugir, mas suas pernas ficaram quentes. E ele finalmente tropeçou e caiu no chão, olhando para a figura cada vez mais próxima. Seu rosto gordo não tinha mais a arrogância de antes. Em vez disso, ele abraçou a coxa de Liu Qingyin com horror no rosto. Irmã Liu, mate este demônio rapidamente. Liu Qingyin olhou para o corpo na poça de sangue. E então olhou para os zumbis que massacravam continuamente. Depois de hesitar por 2 segundos e meio, ela finalmente falou para impedi-los. Zhongli, eles são todos inocentes. Rapidamente faça seus zumbis pararem. Mas eu o ignorei. Corri rapidamente para a frente de Pang Dagao, levantando a mão para cortar sua cabeça gorda. Mas a reação de Liu Qingyin também foi muito rápida, agarrando meu pulso com precisão. Continuar. Zhongli, todos esses sobreviventes foram presos por mim. Eles não fizeram por querer. Espero que você não se importe muito com eles. Poupe suas vidas. Vendo isso, chutei Fat Tiger, impotente. Que isso sirva de aviso. Mas se alguém ainda ousar ter ideias erradas e tentar me prejudicar, da próxima vez, não terei piedade. Olhando para a atitude firme de Liu Qingyin, estou realmente sem palavras para essa mulher, protegendo tanto um grupo de pessoas ignorantes e arrogantes, sobreviventes inúteis. Isso não pode mais ser descrito como uma santa. É simplesmente estúpido. Liu Qingyin, veja só. Que tipo de demônio você trouxe de volta? Por que você não age e o mata? Você quer nos ver morrer terrivelmente? Depois que Fat Tiger voltou a si, em vez disso, jogou a culpa toda nele. Todos ouviram isso. E também apontaram o dedo para Liu Qingyin, até mesmo forçando-o a me matar. Ao ouvir isso, ele imediatamente pareceu envergonhado. Olhou para mim novamente, cheio de preocupação, temendo que a raiva que eu mal havia diminuído fosse despertada novamente por essas pessoas. Mas ao ver essa cena, não fiquei com raiva, mas sorri. Você quer proteger um grupo de ingratos. Mas se continuarem a falar de forma insolente, eu os matarei um por um. Agirei imediatamente depois que o pessoal militar chegar. Depois de dizer isso, não dei a Liu Qingyin a chance de responder. Pisei no acelerador e conduzi a caravana diretamente para fora de seu abrigo, secretamente tramando algo. Depois de dirigir por uma distância, recuperei meus pensamentos. O novo deus foi colocado no espaço zumbi. O número atual também se acumulou em 120.000. Continuei a usar 50.000 zumbis para nutrir o veneno. Imediatamente usei o compartilhamento de visão para procurar o rastro de Shangji. No entanto, ainda não os encontrei temporariamente. Liu Huyan, sentada no carro, também estava impotente. Eu não esperava que neste apocalipse. Até parece que a Madre Teresa protegendo vilões. Aproximadamente 2h30 depois, Wang Mazi e Shen Youshu finalmente chegaram de carro. Atrás deles, havia mais de 10 pessoas aprimoradas comuns. Wang Mazi estava sorrindo e muito entusiasmado. Shen Youshu, por outro lado,
estava um pouco frio. Dava para perceber que ele ainda guardava rancor. Eu balancei a cabeça para Wang Yimazi como uma lembrança. E ignorei essa mulher que me manipulava moralmente. Nesse momento, Liu Qingyin estava de pé em silêncio. Ele também já havia abandonado a ideia de me atrair. Porque em seu coração ele ainda acredita que os fortes devem servir os fracos. E não devem matar em um momento de raiva. Vendo todos reunidos, Wang Yimazi tossiu e disse: o alvo que vamos matar é o zumbi de primeira ordem requintado a 2 quilômetros de distância. Ele está reunido dentro da fábrica com comerciantes. E para limpar o grupo de zumbis da escola secundária Panzilhua, eu não vou me juntar a vocês. Eu irei pessoalmente para a escola. Dito isso, agitei minha mão. E invoquei zumbis de fogo e zumbis comuns de primeira ordem. Esses 2 zumbis são suficientes para garantir sua segurança. E também obedecerão temporariamente aos nomes que vocês derem. Wang Yimazi ficou imediatamente grato ao ouvir isso. Finalmente, obrigado, irmão. Antes de partir, também escondi zumbis em toda uma rua. E milhares de zumbis escondidos na escuridão. Se o comboio de suprimentos for atacado, eles agirão na primeira vez para proteger. Ao mesmo tempo, também instruí Liu Huyan para ficar dentro do carro e não sair. E não cometer erros como Liu Qingyin. Liu Huyan acenou com a cabeça, indicando que me deixaria tranquilo. Vendo isso, não falei mais bobagens. E dirigi outro carro em direção à escola. Nesse momento, em algum canto, relate ao irmão Tigre. Aquele cara foi embora de carro. A mulher e os suprimentos estão guardados por apenas uma dezena de zumbis. O olhar de Pug Hao instantaneamente se tornou feroz. Irmãos, vou humilhar a mulher dele severamente. E também vou pegar todos os suprimentos. Para vingar a humilhação. Esta cena foi vista por mim através do compartilhamento de visão. Vendo isso, não pude deixar de rir friamente. Que palhaço! Na hora da morte, nem saberá como morreu. Logo depois, cheguei aos portões da escola. O campus estava cheio de membros decepados. O chão estava coberto de manchas de sangue. Alguns zumbis estavam até abraçados com cadáveres, mordiscando-os. E de acordo com a observação das sentinelas zumbis, há um número considerável de zumbis vagando por aqui. Estima-se que haja 2 ou 3 mil. Luzes esparsas ainda podiam ser vistas no topo do prédio em frente. Obviamente, embora o ambiente seja difícil, ainda há um grupo de pessoas que sobreviveu teimosamente. Logo, eu matei todos os assuntos do campus. Então, comecei a limpar os resíduos nos corredores. Vendo que esses zumbis não avançaram para atacar, vários alunos se entreolharam imediatamente. Seus olhos estavam cheios de choque. Será que este é o grande Deus que controla os zumbis? Com o passar do tempo, todos os alvos no campus foram eliminados. Jifen também chegou a 2347. Eu balancei a cabeça ligeiramente, bastante satisfeito. Porque o preço do espaço de armazenamento é de 10 mil. Então não terei que carregar suprimentos por toda parte. Originalmente, havia mais de 3 mil pessoas no campus. Mas agora existem cerca de 70 pessoas restantes. Mas depois que eles me viram limpar os zumbis, não apenas não houve gratidão, mas eles estavam de olho na comida do meu carro. Afinal, eles estavam famintos há 2 dias e meio. Vendo isso, eu impedi o estudante. Eu não sou do exército. Não tenho obrigação de fornecer serviços a vocês. Mas, aparentemente, ela é a filha de alguma família rica. Imediatamente começou a chorar e gritou: assim que chegarmos à delegacia, vou denunciá-lo. Claramente tem coisas, mas não nos dá, pessoas comuns, para comer. Um dos jovens mestres gritou ainda mais: meu segundo tio é o vice-capitão da delegacia. Agora eu ordeno que você me entregue esta comida. Não só isso, mas também nos leve em segurança para o abrigo da delegacia. Se você não obedecer, vou pedir ao meu segundo tio para expulsá-lo do abrigo e deixá-lo por sua própria conta. Ao ouvir isso, minha expressão ficou fria. Com a espada Tami na mão, golpeei. Cortei diretamente a cabeça do menino gordo. Os alunos presentes gritaram de terror. Eles recuaram apressadamente para trás de um professor, mas ele franziu a testa e não disse nada. Jovens tentando roubar os suprimentos dos mais fortes. Bem feito por serem mortos. O próximo alvo é o hospital. Eu compartilho a visão através dos zumbis. Eu sei que o primeiro hospital de Kaishushin é também um lugar onde um grande número de zumbis se reúne. Através da visão compartilhada,
Também descobri que há um zumbi de chamas no necrotério. Vendo o zumbi de segundo nível vindo em sua direção, a bola de fogo em sua mão foi imediatamente jogada em sua direção. Mas o zumbi de segundo nível era como um fantasma. Chegou instantaneamente na frente do zumbi de chamas e esmagou sua cabeça com um soco. Após matar o zumbi de chamas e a horda de zumbis ao redor, ganhei uma chave e 23.671 pontos. Finalmente posso comprar um espaço de armazenamento. Logo depois, Wang Mazi e seu grupo retornaram ao reduto de Liu Qingyin. As roupas de várias pessoas tinham diferentes graus de dano. Aparentemente, não foi fácil para eles matar 3 zumbis de primeiro nível e animais mutantes. Mas com a assistência de meus 2 zumbis, eles finalmente evitaram muitas baixas. Encontrar e dar um beijo de língua como um pedido de desculpas. Mas devorar beijos de língua obviamente não aumenta a força com pontos. Então eu recusei decisivamente. Só pedi um mapa e uma pistola, para evitar que outros interfiram. Deixei mais 10.000 zumbis na cidade de Kaishukun, para ajudá-los a limpar os zumbis errantes. Mas quando eu estava prestes a partir, Liu Qingyin avançou furiosamente e perguntou: Zhongli, por que você matou Pan Yagao e os outros? Você é o pecador de Kaishukun. Para esse tipo de problema irracional, Liu Huyan, sentada no carro, não conseguiu mais se conter. Os zumbis de Zhongli não atacarão outros ativamente, a menos que aqueles palhaços queiram pegar suprimentos e estejam procurando a morte. Os outros ficaram com o rosto preto ao ouvir isso. Eles também acharam difícil imaginar Liu Qingyin sendo estúpida a esse ponto. Depois de tanta confusão, o resultado natural foi uma separação infeliz. Eu dirigi o veículo off-road até a entrada de Kaishukun, mas de repente ouvi um som agudo. Ao mesmo tempo, um pássaro gigante pairava no céu, obscurecendo o sol. Esta é a mutação acima da torre no centro da cidade. Ele já evoluiu para um zumbi de segundo nível. Mas eu não tinha intenção de atacar, porque ainda há outros casais de Madonna na cidade. Mas de repente descobri que alguns carros bloquearam a estrada à frente. Quando mandei os zumbis limparem os carros, vários carros de repente explodiram violentamente. Instantaneamente atraiu a águia real apaisana que pairava no alto. A águia real apaisana se chama Yuan Qixin. Ele voou direto para onde eu estava. Sem dizer uma palavra, parei o carro imediatamente. Então arrastei Liu Huyan para dentro do prédio. Então eu invoquei o zumbi de segundo nível e o zumbi de 31º nível. Deixei-os caçar a águia real apaisana. A águia real apaisana viu o zumbi de segundo nível. Seus olhos de repente revelaram fervor. Um mergulho atacou diretamente o zumbi de segundo nível. Mas o zumbi de segundo nível era como um fantasma. Evitou perfeitamente o ataque da águia real e acertou um soco no estômago dele, nocauteando-o por mais de 10 metros. O enorme corpo até esmagou algumas casas diretamente. Outros zumbis de 31º nível ficaram do lado de fora, interferindo nas ações da águia real de vez em quando. Nesse momento, em um prédio a centenas de metros de distância, Shanji estava observando tudo com binóculos, com um olhar cheio de satisfação. Acontece que os veículos no portão da cidade foram arranjados por ele deliberadamente. Shanji bufou friamente com um olhar de desdém no rosto. Diante de zumbis mutantes de nível 2. Eu quero ver. Quantos zumbis você tem para matar? Enquanto falava, ele continuou olhando para o portão da cidade. O quê? Isso é impossível! De repente, Shanji gritou. Seu rosto estava cheio de descrença. Por que os zumbis que eu invoquei? Na verdade derrubaram a águia dourada mutante de nível 2. Imediatamente ele percebeu o que isso significava. Zumbis que podem lidar com águias douradas mutantes de nível 2. Certamente também têm a força de nível 2. Mas justo neste momento, uma figura apareceu silenciosamente atrás dele. Em seguida, uma voz fria veio de trás. Já se divertiu o suficiente? Era sua subordinada, Shen Qian. Irmão Ji. Parece que não podemos matar Zhongli desta vez. Ele agora pode invocar zumbis de nível 2. Talvez ele tenha mais trunfos na manga. E agora na cidade. Há muitos zumbis me procurando. É melhor sairmos de Kaishu City primeiro. Embora Shanji não estivesse disposto, ele só pode recuar primeiro por enquanto. Do outro lado, olhei para o cadáver da águia dourada de nível 2. Tudo o que aconteceu agora eram os meios de Shanji. Parece que ele ainda não se retirou. De repente,
Um traço de alegria apareceu em meus olhos. Porque meus zumbis viram seus rastros. Nesse momento, eles estavam dirigindo um carro para fora da cidade. Eu não hesitei. Controlei diretamente os zumbis para interceptá-los. Mas Shanji é um usuário de habilidade de gelo de primeira ordem. Shen Qian é um usuário de habilidade de planta de primeira ordem. Os dois cooperam perfeitamente. Eles continuamente matam os zumbis convocados, impedindo-os de se aproximarem. Finalmente, Shen Qian rapidamente descobriu a pista. Irmão Ji, pare de matar esses zumbis. O objetivo de Zhongli é nos impedir. Shanji ficou chocado ao ouvir isso. Então ele rapidamente pediu a seus homens que acelerassem e partissem. Estou um pouco impotente com isso, porque eles estão a pelo menos 10 quilômetros de mim. É tarde demais para perseguir agora. Mas quando me virei, descobri. Depois que o zumbi de nível 2 devorou a águia dourada mutante, sua força melhorou muito novamente. Já atingiu a aparência do estágio final do nível 2. Quanto aos 3 zumbis de nível 1, eles também estão prestes a chegar ao nível 2. O corpo da águia dourada mutante é realmente um bom tesouro. Depois de fazer tudo isso, eu dirigi o comboio para fora da cidade. Na entrada da rodovia, ainda há mais de 20 zumbis bloqueando o caminho. 4 deles estão vestindo uniformes. Parece que todos são funcionários da entrada da rodovia, transformados em zumbis no apocalipse. Depois de matar todos esses zumbis, comecei a verificar os pontos no shopping. Descobri que já acumulei mais de 31.000. Então gastei mais 20.000 pontos para expandir o espaço de armazenamento para 3 metros de comprimento, largura e altura. Fusão concluída. Parabéns ao anfitrião por obter o zumbi de nível 2, Rei Osso. Deseja ver as informações básicas? Ouvi as notificações do sistema e escondi minha alegria. Comecei a verificar as informações do Rei Esqueleto. Acontece que este é um zumbi do sistema ouro de segunda ordem. É mais poderoso que um zumbi de segunda ordem sem atributos. Ao mesmo tempo, também descobri que o número de zumbis no espaço zumbi excedeu 100.000. Retirei 100.000 zumbis ovelha comuns. Ovelha óssea começa esta rodada com um número de 100.000 zumbis participantes. Tempo necessário, 12 horas. 2 horas depois, cheguei à cidade de Yulin. Este é o local do meu bom amigo Liu Kun. Eu tenho que verificar seu bem-estar, não importa o que. Mas assim que cheguei em casa, descobri que vários usuários de habilidades estavam pressionando Liu Kun, planejando matá-lo e pegar os suprimentos em seu corpo. A este respeito, omiti diretamente 800 palavras de morte instantânea. Mas naquele momento, 4 carros também chegaram simultaneamente do lado de fora da cidade de Yulin. Acontece que era o comboio de carros de fuga de Shanji. Como não havia internet nem navegação, originalmente eles queriam ficar longe de mim, mas inesperadamente se reuniram novamente sem querer. Mas eu não descobri seus rastros por enquanto. Em vez disso, levei Liu Kun para o mundo dos negócios local, e para a escola secundária experimental para limpar os zumbis. Afinal, estes são todos pontos fáceis de obter. Liu Kun ficou surpreso ao ver os zumbis sendo convocados, especialmente depois de testemunhar o zumbi de primeiro nível ainda mais poderoso. Ele ficou ainda mais chocado. Com o desenrolar da batalha, todos os zumbis ao redor correram, mas foram rapidamente mortos pelos zumbis convocados. Nesse momento, meus pontos já acumularam mais de 1.000. Como esperado, apenas lugares com muitos zumbis podem melhorar rapidamente sua força. A perda no laboratório. Pessoas de todas as idades estão lá. Estão sendo impiedosamente ceifados pelos zumbis que estão sendo convocados. No entanto, também existem alguns sobreviventes que escaparam do desastre. Irmão Zhongli. Eu vi alguns sobreviventes na escola agora. Devemos levá-los embora. Liu Huiyan perguntou com alguma relutância. Eu balancei a cabeça. Todos os zumbis da escola foram mortos. Deveria haver pessoas oficiais cuidando deles mais tarde. Do começo ao fim. Eu nunca tive a ideia de resgatar nenhum sobrevivente. Ser capaz de matar todos os zumbis, na verdade, é o equivalente a salvar a vida dessas pessoas. Agora os pontos também chegaram a mais de 4.100. Isso me deu mais ideias de matar zumbis. Logo, o grupo chegou ao centro da cidade de Yulin. Este costumava ser o lugar com o maior fluxo de pessoas. Mas desde o surto de zumbis, muitas pessoas que faziam compras se transformaram em zumbis. 10.000 zumbis saíram do espaço. Então, invoquei mais 3 zumbis de nível 1.
Quanto a mim, pessoalmente peguei a Tangdão e avancei para matar. Mas, nesse momento, um rugido vigoroso veio repentinamente do outro lado da rua. A voz cruel era como a de um demônio. Olhei com surpresa. Descobri que havia um grupo de luz marrom terra pairando sobre ele. Este é, sem dúvida, um zumbi do sistema Terra de nível 1. Isso não está apenas me dando experiência? Depois de limpar todos os zumbis, só deixei os zumbis de nível 1 pegarem 2 zumbis. Tirei uma corda e amarrei-os aos postes. Então, eu disse a Liu Huyan, você começa praticando aqui. Depois que você se tornar mais corajosa e dominar algumas habilidades, vá matar zumbis sozinha para aumentar sua força. Liu Huyan sentiu que estava sendo insultada. Deixe-a matar os zumbis depois de amarrá-los? Quem ela está menosprezando? Mas ele segurou o facão bem alto. Mas um traço de relutância brilhou em seus olhos um momento depois. O facão hesitou em cair. Não fiquei surpreso ao ver isso. Na verdade, Liu Huyan só tinha uma grande boca. Embora ele tentasse constantemente cortar, mas parava sempre antes da cabeça do zumbi. Talvez eu seja realmente um covarde. A expressão no rosto de Liu Huyan estava um pouco amarga. Em desespero, ele balançou a cabeça um pouco agradavelmente. Zhongli, eu nunca matei uma galinha desde que era criança. Eu realmente não consigo fazer isso. De qualquer forma, você é um usuário de habilidade de invocação. Você pode deixar os zumbis me protegerem no futuro. Ouvindo isso, franzi a testa e disse friamente. Não gosto de fardos e não gosto de pessoas fracas. Se você não matar esses 2 zumbis, eu vou considerar deixar você ir. Assim que Liu Huyan ouviu isso, mais lágrimas apareceram em seus olhos. Ele não esperava que eu dissesse palavras tão implacáveis. Você pode decidir. Depois de dizer isso, encostei-me no carro. Comecei a verificar os pontos no shopping. Liu Huyan lutou por um momento. Finalmente, cerrou os dentes e caminhou até o zumbi novamente. Então gritou alto. O facão em sua mão caiu de repente. Acompanhado por um som de gia-gia, a cabeça do zumbi na frente dele foi imediatamente dividida. O cérebro do zumbi espirrou em seu rosto ao mesmo tempo. Por um momento, seu rosto estava cheio de terror. Depois de matar 2 zumbis, ele se sentiu muito enjoado, especialmente o sangue em seu corpo. Isso o deixou ainda mais enjoado. Percebendo o movimento, abri meus olhos lentamente, vendo que ele realmente matou o zumbi. Um olhar de satisfação também apareceu em seu rosto. Parece que ele não é irremediável. Então peguei uma garrafa de água e caminhei até ele e disse, lave-se com água. Liu Huyan ficou atordoado ao ouvir isso. Foi a primeira vez que ele me viu sendo tão gentil com ele. Por um momento, todas as queixas em seu coração desapareceram. Depois de limpar por um momento, o coração de Liu Huyan também se fortaleceu um pouco. Eu ainda quero matar zumbis. Eu olhei para ele um pouco surpreso. Eu entendi que não posso sempre ficar atrás de você. No futuro, também usarei o poder para me proteger. Eu balancei a cabeça satisfeito com isso. Outro zumbi pegou um fantasma. Mas desta vez eu não amarrei o zumbi. Embora Liu Huyan tenha mostrado hesitação no início. Mas ela pensou que se ela matasse o zumbi, eu definitivamente ficaria muito satisfeito. Então ela avançou e matou o zumbi com uma faca. Liu Huyan viu meu sorriso. Seu coração imediatamente saltou de alegria. Como se tivesse comido uma jujuba doce. Ele apenas sorriu. Por que você está tão feliz? Que decepção! Ela se repreendeu em silêncio, enquanto fingia indiferença. Você mata zumbis para se tornar mais forte. Parece que terei que te observar com novos olhos no futuro. Eu a elogiei sem hesitação. A cabeça de Liu Huyan ergueu-se ligeiramente. Seu rosto branco estava cheio de orgulho. Eu não quero mais ser uma filha tímida. No futuro, também me tornarei uma pessoa poderosa. Depois de treinar Liu Huyan, minha consciência mergulhou novamente no shopping do sistema. Pontos, 5.530. Sistema converteu 55 pontos de atributo. Um brilho dourado passou. Minha velocidade aumentou em 20. Em seguida, minha defesa também aumentou em 20. Quanto à força, aumentou em 15. Num instante, senti que estava muito mais forte. Nome, Zhongli Força, 26. Velocidade, 44. Defesa, 44. Espírito, 9. Habilidade, 5. Velocidade e defesa alcançaram 44 pontos.
Isso é mais de 4 vezes mais do que uma pessoa comum. Eu testei meus passos de repente. Instantaneamente cheguei a 10 metros de distância. Minha figura era como um fantasma. Pessoas comuns só conseguiam ver um borrão. Ao mesmo tempo, senti que um soco meu teria cerca de 250 quilos de força, suficiente para matar uma pessoa viva. Parece que aumentar minha própria força primeiro é a decisão mais correta. Neste momento, dentro de uma delegacia na cidade de Yulin, um dos policiais se reportou ao oficial. Uma força misteriosa surgiu em Yulin City. Eles estão atualmente matando zumbis na área comercial. Além disso, ele pode convocar um exército de dezenas de milhares de zumbis, e um zumbi que pode controlar o fogo. Um chefe de departamento chamado Zanshin ouviu isso e seus olhos ficaram cheios de fervor. Se pudermos recrutá-lo para nossas fileiras, então nossa força se tornará mais poderosa. Não muito depois, 2 grupos de pessoas se encontraram em uma rua. Irmão Zhongli, por que você veio para Yulin City? Eu olhei para Zanshin, que estava vestindo um uniforme de polícia. Acabamos de passar por aqui vindo de Kaishu City. De qualquer forma, não ficaremos aqui por muito tempo. Antes de partirmos, vamos matar todos os zumbis em Yulin City, ajudando você a restaurar a ordem na cidade. Portanto, agora precisamos nos preparar para ir primeiro para o distrito de Junyuan. Zanshin ficou chocado ao ouvir isso. Estimo que haja pelo menos 30.000 zumbis lá. Tantos zumbis são muito perigosos. Eu balancei a cabeça e sorri. Capitão Zan, você sabe que eu posso convocar zumbis. Ok, já que o irmão Zhongli vai para o distrito de Junyuan, então eu também não posso ficar de braços cruzados. Nós, como funcionários do departamento de polícia, também devemos procurar sobreviventes. Embora eu queira monopolizar os pontos, mas eu não poderia recusar depois de ouvir isso. Então eles dirigiram até o bairro de Junyuan. Com certeza, ele convocou mais de 10.000 zumbis. Pelo menos 30.000 foram convocados desta vez. Zanshin me viu convocar uma densa massa de zumbis. Clérigo espiritual no coração. Não é à toa que insisti em vir para o bairro de Junyuan. Então ele me viu encostado no carro e pegou um cigarro para fumar. Zanshin perguntou curiosamente: Irmão Zhongli, você não vai matar zumbis? Eu balancei a cabeça. Eu sou um usuário de habilidade do sistema de invocação. Não sou bom em lutar. Vou apenas ficar aqui e observar vocês matando zumbis. Logo os pontos no shopping também aumentaram rapidamente. Pontos 32.600. Eu adicionei respectivamente em força, velocidade, defesa e espírito. Adicionou 50 pontos, 100 pontos, 100 pontos e 50 pontos cada. Neste momento, a aptidão física também está crescendo exponencialmente. Os músculos ficaram tensos e os ossos ficaram grossos. Até mesmo o espírito está se tornando enérgico. Os atributos de pensamento são os seguintes. Nome: Zhongli. Força: 76. Velocidade: 144. Defesa: 144. Espírito: 59. Poderes: 5. Agora minha força excede completamente a linha de base para um usuário de poder de nível 2. Eu até nutri um rei zumbi de nível 3. Este zumbi é de nível 3. Habilidades de combate perfeitas. Poderes aquáticos. Esta cena me deixou muito surpreso. Porque uma vez que eu tenha este zumbi aquático, é como ter uma fonte móvel de água. Não terei que me preocupar com recursos novamente no futuro. Então voltei meus olhos para o espaço zumbi. O número atual também se acumulou para mais de 62.000. Mas desta vez eu não escolhi realizar coceira. Porque agora eu mesmo estou no reino do segundo nível. Zumbis de primeiro e segundo nível não têm mais muita utilidade. Só cultivando reis antigos mais poderosos é que podemos lidar com quaisquer emergências, para ganhar pontos e subir de nível rapidamente. Depois de ordenar que 1.000 zumbis protegessem Liu Huyan e outros, então fui para o hospital central, onde havia mais zumbis. 10.000 zumbis comuns cercaram a área. Eles começaram a limpar habilmente os zumbis ao redor. Ao mesmo tempo, também abri o compartilhamento de visão, observando cuidadosamente a situação dentro do hospital. Logo descobri que havia um zumbi de primeiro nível dentro do hospital. Mas este zumbi estava atrás de outros zumbis. E realmente emitia uma luz fraca, começando a reparar constantemente as feridas de outros zumbis, contanto que sejam feridos por minhas invocações.
Eles recuarão para deixar o zumbi de primeiro nível tratá-los. Vendo esta cena, fiquei muito agradavelmente surpreso. Você deve saber que neste apocalipse, seja um mutante de cura, uma besta mutante ou um zumbi, contanto que despertem habilidades de cura, são muito procurados. Porque uma vez que um time tem um curandeiro, pode rapidamente mudar o rumo da batalha. Portanto, esse tipo de habilidade de cura é o mais popular onde quer que seja colocada. Embora eu possa invocar zumbis curadores no futuro. Mas se eu pudesse primeiro cuidar disso e coletar, enviar para Liu Huyan para transformá-la em uma babá subordinada, para que ela tenha o poder de se proteger, e também tenha o papel de uma equipe de cura. Então eu movi minha mente novamente, e convoquei diretamente o zumbi da segunda rua. Deixe-o matar aquele zumbi do tipo cura. Depois de receber a ordem, o zumbi da segunda rua parecia um fantasma. No segundo seguinte, transformou-se em rastros de imagens, e correu diretamente para o prédio do departamento de internação, interrompendo a habilidade de recuperação do zumbi do tipo cura. Um traço de medo apareceu imediatamente nos olhos do zumbi do tipo cura, mas sua pele estava constantemente emitindo uma luz branca. As feridas em sua mão foram curadas em um instante. Vendo esta cena, não pude deixar de me maravilhar. Essa habilidade de cura ainda é um pouco aterrorizante. Isso também me faz desejar ainda mais este núcleo de cura. No momento seguinte, o zumbi da segunda rua e o zumbi do tipo cura se enfrentaram novamente. Mas este último não teve tanta sorte. Depois de suportar por cerca de 5 minutos, foi morto diretamente e o núcleo foi removido. É razoável dizer que a segunda rua está lutando contra a primeira rua. A batalha pode ser resolvida em no máximo meio minuto. Eu não esperava que ela realmente durasse 2 minutos e meio, contando com a glândula de cura. Parece que esta habilidade de cura é realmente um tesouro. Eu apenas peguei a pedra branca e dei uma olhada rápida. No momento em que a peguei, senti uma sensação calorosa e suave. No segundo seguinte, meu corpo foi envolvido por uma luz branca. Depois disso, senti todo o meu corpo confortável. Algumas lesões ocultas no meu corpo também foram completamente reparadas. Depois de limpar todos os zumbis ao redor, eu ignorei os sobreviventes escondidos no canto. Em vez disso, continuei para o próximo local para ganhar pontos. No caminho, olhei para o espaço do sistema. Neste momento, o número de zumbis se acumulou novamente para mais de 70.000. Sistema, por favor, quantos zumbis comuns podem ser cultivados para serem zumbis de 4º nível? No instante seguinte, o aviso do sistema soou: 500.000 zumbis comuns. Embora o custo de cultivar zumbis de 4º nível seja muito alto, mas logo descobri que todos os zumbis de 4º nível, seus atributos básicos atingiram 500 pontos. A aptidão física passou por uma transformação surpreendente. Todos eles renasceram com inteligência. Não apenas sua inteligência é indistinguível das pessoas comuns, e balas atingindo seus corpos são como cócegas. Em outras palavras, uma vez que atinja este reino, já é completamente outro nível de vida. Já que o 4º nível pode resistir à barreira. Talvez o zumbi de nível 5 não seja preciso, mas a informação da enciclopédia não soou no momento seguinte. Em vez disso, veio o som frio do sistema. Devido ao nível atual do hospedeiro ser muito baixo, não é possível visualizar informações de níveis acima do nível 5 gratuitamente, mas pode ser desbloqueado antecipadamente consumindo 10.000 pontos. Sistema ganancioso. Vendo isso, não pude deixar de reclamar. Este sistema é muito ganancioso. Sem escolha, tive que entrar no veículo off-road, preparando-me para ir para o próximo local de encontro de zumbis. Mas foi neste momento, através da visão compartilhada dos zumbis, de repente, descobri uma voz familiar. Não são Shanji e os outros. Eu não esperava que eles também tivessem vindo para a cidade de Yulin. Em seguida, ouvi seus próximos planos. Acontece que eles planejavam atacar a delegacia de polícia local, planejando dominar a montanha e continuar a desenvolver seu poder. Ao ouvir isso, meus olhos imediatamente revelaram surpresa. Desta vez, eu absolutamente não deixarei Shanji escapar novamente. Não muito tempo depois, dentro da delegacia de polícia onde Zhang Shen estava, um dos lacaios de Shanji riu alto. Isso é muito lixo. Entramos tão facilmente. Enquanto Shanji e os outros observavam os sobreviventes controlados no meio, seus olhos também revelavam olhares triunfantes. Não se preocupem, já ocupamos um terreno vantajoso.
Mesmo que Zanshin traga pessoas de volta para defender, eles não serão nossos oponentes. Shanji riu alto. Esta não é a minha favorita? Zumbis silenciosamente poderosos. Entre eles, existem até 2 zumbis de nível 2. Vendo esta cena, seu sorriso congelou diretamente em seu rosto. O medo em seu coração o fez sentir como se alguém estivesse apertando seu pescoço no ar. Depois de recuperar os sentidos, ele reconheceu imediatamente Liu Huyan. Essa não é a mulher que estava ao meu lado? No segundo seguinte, ele virou a cabeça e gritou para seus subordinados atrás dele. Vão, saiam daqui rápido. Ele acha que eu devo estar por perto. Se formos lentos, podemos morrer sem um lugar para sermos enterrados. Você deve saber que um zumbi de nível 2 grande, junto com a horda de zumbis do lado de fora, eu definitivamente não aguentarei por muito tempo. Então viu outro zumbi de nível 2 bloqueando a porta. Não só isso. Ele também viu zumbis comuns densamente compactados, capturando freneticamente o concreto de toda a vila. Um olhar rápido mostra que há pelo menos 10.000 deles. Parece que não cheguei tarde. Eu saí lentamente do grupo de zumbis segurando a Tan e Dão. Então olhei para Shanji e outros com um olhar de desprezo. Este também é o meu primeiro encontro formal com Wang Xinhou. As poucas vezes anteriores que lutei no ar, eu sabia que eles estavam sempre me combatendo. E queria me matar várias vezes. Shanji ouviu as palavras e conteve o medo em seus olhos, forçando um sorriso e dizendo: Irmão, quem é você? Por favor, deixe-nos ir, ok? Ele também sabe que é a primeira vez que nos encontramos, tentando fingir ser louco para passar. Mas eu cruzei os braços e ri friamente. Irmão Shanji, você tentou me matar várias vezes. Agora estou na sua frente. Por que você ainda finge não me conhecer? Finalmente, irmão, há um mal-entendido entre nós. Vendo-me chamar diretamente os nomes de Shenqi e dele, Shanji parou de fingir ser estúpido. Em vez disso, ele disse com um sorriso agradável no rosto: sei que foi por causa da minha decisão errada. Vamos deixar Kai Shushin ter um mal-entendido. Felizmente, irmão, você é muito forte. Não causou nenhum dano. Estou aqui para me desculpar com você. Espero que você me deixe ir. Contanto que você esteja disposto a me deixar ir. Eu serei seu subordinado no futuro. Eu vou trabalhar para você dia e noite. Falando em Renshu se juntando, ele se acalmou um pouco. Porque a força do Salão Coração Vermelho está em toda parte. É a existência de um gigante. No entanto, eu olhei para ele com desdém, a fim de expressar obediência ao destino. Então cometa suicídio. Nesse momento, a expressão de Shanji era extremamente feia. Você realmente quer lutar até a morte conosco? Eu sei que você tem zumbis de nível 2. Mas se você realmente lutar, você não terá nenhuma vantagem. Embora suas invocações sejam de nível 2, mas você ainda é nível 1. Peixe morre, rede quebra. Vendo isso, eu sorri com desdém. No segundo seguinte, meu corpo tremeu ligeiramente. Só ouvi um som de metal deslizando no ar. Os mais de 10 reforçadores atrás de Shanji caíram no chão e morreram. Na verdade, todos investiram em pousos e finalmente caíram e morreram. Que truque é esse? Shanji ficou imediatamente estupefato. Ele perguntou em voz alta com olhos assustados. Eu não esperava ter o poder de matar pessoas sem que ninguém percebesse. Shanji olhou para mim caminhando em direção a ele passo a passo. Então a aliança ordenou apressadamente em voz alta: Shen Qian, apresse-se e atire nele. No entanto, Shen Qian permaneceu no mesmo lugar como um pedaço de madeira. Shanji é forte e extremamente irritado. Shen Qian, o que você está fazendo? Eu pedi para você atirar, você é surdo? Mas no momento seguinte, sangue espirrou do pescoço de Shen Qian. Então sua cabeça escorregou para o chão e ele morreu inexplicavelmente. Shanji tinha visto a águia dourada mutante de segunda ordem atacar. A velocidade é extremamente rápida, quase uma imagem residual. Mas ele ainda podia capturar os rastros de voo deixados para trás. Mas a velocidade aterrorizante agora, obviamente excedeu a águia dourada mutante de segunda ordem. Você é uma competição de terceira ordem? Os mortos não precisam saber. Dito isso, minha figura brilhou novamente. Cortei diretamente a cabeça de Shanji. O ódio estelar será completamente resolvido neste momento. Então, saí do quarto. Nesse momento, Liu Huyan viu minha figura. Um suspiro de alívio encheu seu coração. Irmão Zhongli, você finalmente está aqui.
Aquelas pessoas eram meus velhos amigos da cidade de Kaishui. Mas agora eles estão todos mortos. Ouvindo minhas palavras, Liu Ku e Liu Huyan imediatamente contraíram os cantos da boca. Você tem certeza que são velhos amigos? Em vez de velhos inimigos que juraram vingança eterna? Depois de conversar por 2 minutos e meio, eu tirei os espólios e entreguei para Liu Huyan, dizendo: este é um núcleo de pedra do tipo cura. Tome e veja se consegue despertar uma habilidade. Ouvindo isso, os olhos de Liu Huyan se arregalaram de surpresa e alegria. O quê? Isso é para mim? Ela não esperava que eu lhe desse recursos tão raros. Se você puder se tornar uma usuária de habilidade do tipo cura, se algum de nós se machucar no futuro, você também pode fazer a sua parte. Mas o despertar da habilidade não é 100% garantido. Liu Huyan assentiu solenemente. Seu coração estava cheio de emoção. Ela sabia que sua posição em meu coração havia subido outro nível. E ela também ansiava por se tornar uma usuária de habilidade. Então, na frente de todos, ele engoliu as fezes diretamente. Em um instante, a testa de Liu Huyan estava coberta de suor frio. A aparência pálida de seus lábios mostrava que ela estava suportando a dor. Depois de cerca de 2 minutos e meio, raios de luz branca gradualmente emanaram de seu corpo. Essa luz é semelhante ao poder da habilidade zumbi de cura. Nesse momento, Liu Huyan foi banhada pela luz branca, como uma fada descendo do céu. Misteriosa e elegante. Mais 2 minutos e meio se passaram. Liu Huyan finalmente abriu os olhos. Ela olhou para mim com alegria no rosto. Irmão Zhongli, eu me tornei uma mutante. Neste momento, ela podia sentir claramente as mudanças que acontecem dentro do corpo. A sensação de estar cheia de poder. É fácil matar zumbis comuns. Embora os mutantes de cura de outro mundo, o poder de luta é relativamente insuficiente. Mas poderosas habilidades de cura ainda podem matar o inimigo. Ouvindo isso, eu balancei a cabeça. Parabéns! Ouvindo minhas palavras, Liu Huyan ficou ainda mais feliz. Ela sabe que a partir deste momento, tudo realmente se tornou diferente. Pensando nisso, ele se virou para mim e disse seriamente: quando Shang-Ji atacou a delegacia de polícia, muitos sobreviventes ficaram feridos. Eu quero ir e ajudá-los a curar. Mas não estou sendo excessivamente bondoso. Eu só quero me familiarizar mais com meus poderes. Depois de falar, ele acrescentou mais uma frase. Vendo sua aparência, imediatamente adivinhei seus pensamentos. É bom ter bondade. Só assim você pode realmente se tornar a vontade da equipe. Caso contrário, eu não confiaria totalmente nele. Mas contanto que não seja do tipo Liu Qingyin, a santa que sequestra moralmente os outros é. Do outro lado neste momento, Zhang Shen ainda estava tentando confortar os sobreviventes feridos. Mas devido à escassez de remédios, algumas pessoas gravemente feridas por Shang-Ji, eles só podem observá-los morrer. Mas foi neste momento, Liu Huyan caminhou em direção a um dos feridos, e um grupo de luz branca se condensou em sua mão. O que? Isso é medicina de tratamento detalhada? Zhang Shen viu a luz branca na mão de Liu Huyan, e ficou instantaneamente chocado. Enquanto isso, investiguei a situação de Yu Linshen. E então, Xin Shen olhou para a loja do sistema. Pontos, 9.613. Não hesitei. Gastei diretamente mais de 5.000 pontos. Troquei por 56 pontos de atributo. E adicionei todos à velocidade. 200 pontos de velocidade são equivalentes a 20 vezes a de uma pessoa normal. Mas, a partir deste ponto de vista, eu já sou comparável a um usuário de habilidade de nível 3. Para testar a força aprimorada, levei Liu Huyan e Liu Kun para um assentamento, porque lá havia um grande número de zumbis. Neste momento, milhares de zumbis estavam se atacando lá embaixo. O único problema é que um lado dos zumbis claramente tinha uma vantagem absoluta, mas não matou rapidamente aqueles zumbis. Claro, essa situação foi naturalmente minha ordem. O objetivo de deixar esses zumbis para trás era para Liu Kun praticar, e para ver o poder de combate atual de Liu Huyan. Vendo que Liu Huyan não se moveu o tempo todo, não pude deixar de perguntar com uma expressão perplexa. Você não vai matar zumbis? Lembro que ele se ofereceu para vir até aqui. Quem diria que no segundo seguinte a câmera estaria na minha frente e me beijaria rapidamente no rosto. E só então ele perseguiu a horda de zumbis. Toquei no lugar quente da minha bochecha. Me senti um pouco perplexo. Quando esse cara ficou tão corajoso?
Ele até se atreveu a me beijar. Será que o ato de quase morrer agora há pouco o fez ter a ideia de me cortejar? Após 2 horas e meia de luta, os dois finalmente terminaram de matar a horda de zumbis em um raio de 10 milhas. Durante esse tempo, Liu Kang também despertou e se tornou um fortalecedor de primeira ordem. Portanto, seja em força ou velocidade, ele atingiu diretamente mais do que o dobro da pessoa comum. Claro, ele é um fortalecedor inclinado à força. E sua força agora já não é mais fraca do que a do campeão de boxe de elite antes do apocalipse. Eu estava de lado e fiquei feliz por ele. Mas foi justamente nessa hora que a voz do sistema soou de repente. Missão concluída. Parabéns ao anfitrião por obter um zumbi de terceira ordem da tumba antiga. Deseja visualizar os dados básicos? Olhei para as informações do zumbi de terceira ordem. Um prazer enche meu coração. Somando este zumbi, agora eu já tenho 2 zumbis de nível 3. O primeiro é um zumbi aquático de nível 3. O segundo é um zumbi sem atributos. Mas o estado deste é obviamente muito diferente. Só porque ele realmente desenvolveu inteligência. Seu QI não é apenas equivalente ao de uma criança de 7 ou 8 anos. Ele pode até pensar independentemente sobre sua própria existência. Na diferença que surgiu no zumbi de nível 3, eu senti instantaneamente uma pressão invisível. Só agora entendo o poder do zumbi de nível 3. Depois de alguma exploração, descobri novamente. O poder mental do zumbi de nível 3 atingiu 200 pontos. Se eu der a ele uma autoridade de combate temporária, ele pode até controlar dezenas de milhares de zumbis. Portanto, atributos tão terríveis é o suficiente para chamá-lo de Rei Perdido. Com certeza, no momento em que o zumbi de nível 3 pousou, os zumbis comuns no campo mostraram medo. Então eles ficaram paralisados como se estivessem sendo controlados. Liu Huyan veio até mim depois de coletar os despojos. Os olhos das pessoas se encontram e se entendem, embora não tenhamos dito nada. Mas o relacionamento se tornou muito mais próximo. Nesse momento, Liu Kang também estava radiante de alegria. Irmão Zhong Li, você viu? Eu me tornei um reforçador de primeira ordem. Agora posso matar zumbis comuns facilmente. Wen Yan, estou arrastando minha mandíbula para fora da vala. Parabéns, meu irmão Kun, por se tornar oficialmente um reforçador de primeira ordem. Dê o primeiro passo para conquistar o mundo. Você tem que cuidar do seu irmão mais novo no futuro. Então várias pessoas ligaram o carro e deixaram a comunidade. Depois de matar todos os zumbis na cidade de Yulin, o shopping de pontos também ultrapassou a marca de 20 mil. Então eu abri uma nova rodada de reforços. Logo atingiu completamente o nível máximo de segunda ordem, vendo várias pessoas voltarem carregadas. Zhang Shen ficou imediatamente surpreso. Matar todos os zumbis na cidade de Yulin durante a noite. Talvez apenas o pequeno irmão Zhong Li possa fazer isso. A propósito, Capitão Zhan, embora os zumbis na cidade tenham sido todos mortos, mas vocês não devem relaxar a vigilância. O sangue de antes transformou muitas pessoas em zumbis, mas talvez haja sangue caindo no futuro. Como tenho uma boa impressão de Zhang Shen. Portanto, espero sinceramente que ele possa viver mais. Depois de uma saudação, só então levei Liu Huyan e outros para longe da cidade de Yulin. Depois de meia hora, algumas pessoas saíram da rodovia. Este é um lugar chamado Tianyan. Embora esteja um passo mais perto da cidade de Baiyan. Mas fiquei surpreso ao descobrir que a entrada danificada da cidade é realmente guardada por pessoas. As mais de 10 pessoas pareciam muito ferozes. O líder é um jovem de preto, Shu Kai. Uma luz azul gelada brilhou em seus olhos de tempos em tempos. Vendo um carro vindo de longe, ele imediatamente disse com uma expressão orgulhosa: este é o território administrado pelo grupo Shenga. Se vocês querem entrar na cidade, tem que entregar metade dos suprimentos. Ele disse enquanto olhava para as mais de 10 SUVs à sua frente. Seus olhos de repente revelaram uma expressão gananciosa. Mas minhas sobrancelhas estavam franzidas e meus olhos estavam frios. Claro que eu não tinha intenção de entregar esses suprimentos. O que é o grupo Shenga? Mesmo o grupo Kaiko não está qualificado para ser tão arrogante. Então eu os ignorei. Em vez disso, levei a caravana direto para a cidade. Droga! Faz muito tempo que não vejo uma pessoa tão imprudente. O rosto do jovem de preto estava carrancudo. Ele disse para um espaço aberto ao lado dele: Wing, vá matá-lo. Assim que suas palavras foram ditas,
Uma corrente de ar subitamente surgiu no espaço aberto. Um vendedor com uma adaga apareceu do nada. Irmão Zhongli, você não deu nenhuma moral àquela pessoa agora há pouco. Realmente não haverá problemas? Liu Ku me olhou e disse, cheio de preocupação. Porque o Grupo Shenga já foi uma das 10 maiores empresas do país. Eles também se envolveram secretamente no campo da indústria militar. Portanto, a força deles é ainda maior do que aparece. Agora eles podem já ter se tornado um dos chefes mais poderosos. Mas eu disse a ele com indiferença. Ninguém está qualificado para mexer no nosso bolo. Comigo aqui, vocês podem ficar tranquilos. Mas no caminho, percebi algo estranho. Por que não havia um único zumbi vagando pelo caminho? Cheio de dúvidas. Decidi investigar a situação aqui primeiro. Então encontramos um hotel vazio para ficar. Mas assim que entrei em um quarto, de repente, notei um movimento no ar. Então eu imediatamente desviei para o lado. E aproveitei para pegar uma faca de açúcar e golpear. Com certeza, no segundo seguinte, a faca de açúcar realmente parecia ter atingido algo. Ao mesmo tempo, o som de ossos quebrando soou. Uma poça de sangue também caiu estranhamente no ar. Mas então a porta da sala foi repentinamente aberta. Uma sombra escura e secreta fugiu rapidamente daqui. Quem é essa pessoa afinal? Será que foi enviado pelo Grupo Shenga? Vendo isso, apenas franzi a testa. As outras duas pessoas do outro lado ouviram o barulho e correram. Liu Huyan viu as manchas de sangue no chão. Ela perguntou-me apressadamente, preocupada. Zhongli, o que aconteceu? Depois que expliquei a situação agora. Também sugere que todos deveriam ficar juntos a seguir. Liu Ku assentiu e então seu rosto ficou sério. Irmão Zhongli, vamos deixar isso passar assim? Definitivamente foi aquele grupo de homens de preto no portão da cidade. Vamos voltar agora e matar aquele bastardo. Ao ouvir isso, eu só consegui acalmar as emoções dos dois. Atualmente não estamos familiarizados com a cidade. Também não sabemos quantos usuários de poderes sobrenaturais o Grupo Shenga tem. É inadequado agir precipitadamente agora. Ao mesmo tempo, no portão da cidade, o assassino Wing apareceu em uma forma miserável. Minha mão esquerda já foi completamente cortada por mim. Apenas alguns pedaços de carne permaneciam conectados. E sangue ainda escorria na imagem. A expressão de Shu Kaiji mudou imediatamente. Essa pessoa é realmente tão poderosa assim? Até você falhou. Uma expressão solene apareceu no rosto pálido de Cego Sem Sombra. Embora ele não tenha nenhuma flutuação de aura. Mas ele é definitivamente o oponente mais difícil que já enfrentei. Será que ele é um de pico de primeiro nível? Embora Shu Kai estivesse um pouco surpreso. Mas já que ele me ofendeu. Mesmo que ele seja um de pico de primeiro nível, ele deve morrer. Além disso, mesmo que sejam usuários de habilidade do mesmo nível, eles simplesmente não conseguem resistir à minha técnica de controle de armas. Nesse momento, eu e os dois descansamos por um momento. Então nos preparamos para investigar a situação específica da cidade Tianyan. Na imagem, depois de trocar alguns alimentos, eu rapidamente entendi. A razão pela qual não há um único zumbi na cidade é porque todos se reuniram no centro da cidade. Seu número chega a milhões. Entre eles, o líder é na verdade um zumbi de nível 2 a 2. O líder está prestes a chegar ao nível 3 a qualquer momento. E o campo humano tem as 4 forças mais fortes. Que são, respectivamente, o Departamento de Polícia, Grupo Shenga, Grupo Zongai e a Liga dos Vingadores. Entre eles, a força da Delegacia de Polícia é a mais forte. O Grupo Zongai é relativamente mais fraco. Cada um tem praticantes de habilidades de segundo nível sentados. E o número é muito mais do que apenas um. Vendo isso, eu exclamei interiormente que merecia ser uma cidade de segundo nível. Porque, seja zumbis ou forças, em Tianyan City, o número e a qualidade excederam em muito a cidade de Yurin. Para obter rapidamente pontos para melhorar a força. 10 minutos depois, eu os levei para o centro da cidade. Com certeza, estava cheio de zumbis vagando por toda a parte. Eles estavam soltando rugidos em todos os cantos. Esta é uma cena densa e secreta. Como se fosse um inferno fantasmagórico. Depois que saí do carro, meu espírito se moveu. Instantaneamente, invoquei 120 mil zumbis. Então ordenei 110 mil deles. Lance um ataque feroz contra os zumbis no centro da cidade. Os 10 mil restantes começaram no prédio do centro da cidade, varrendo o caminho. No caminho,
Também convoquei todos os zumbis de segundo nível e um zumbi de terceiro nível para participar da luta contra o inimigo. Vendo uma tela tão horrível, os dois ficaram imediatamente chocados e boquiabertos. Irmão Zhongli, o que você acabou de invocar? Quantos zumbis eram no total? Eu sinto que eram mais de 50.000. Um total de 120.000. Wenyan, eu disse enquanto comia sementes de melão casualmente. Vamos apenas assistir ao show. Logo depois, a horda de zumbis se envolveu em um confronto feroz. As ruas estavam cobertas de respingos de sangue por toda parte. O rugido aterrorizante abalou a terra. Ao mesmo tempo, os pontos da loja do sistema também estavam aumentando rapidamente. O zumbi de pico de nível 2 no centro da cidade estava coberto de sangue. Seus braços estavam cobertos de todos os tipos de tatuagens. Sua aparência forte era suficiente para mostrar que em vida, ele definitivamente era um homem extremamente valente. Portanto, depois de se tornar um zumbi, ele conseguiu, com sua inteligência não muito alta, liderar com sucesso um grupo de mais de 1 milhão de zumbis. O zumbi tatuado no campo de batalha de repente virou a cabeça para olhar. Ele descobriu que minhas invocações estavam massacrando seus subordinados. Com isso, ele não pôde deixar de soltar um rugido furioso. Ele imediatamente ordenou que 2 zumbis de nível 2 fossem matá-los. No entanto, sob meu comando, os zumbis de nível 3 conseguiram esconder sua verdadeira força de combate de forma muito inteligente. Em seguida, sob os olhos do rei zumbi, e constantemente lidando com 2 zumbis de nível 2. Então, após uma difícil batalha, ele finalmente matou com sucesso 2 zumbis de nível 2. O rei zumbi tatuado ficou extremamente furioso. Ele imediatamente ordenou que outros 2 zumbis de nível 2 e mais de 20 zumbis de nível 1 atacassem em massa. No entanto, 3 zumbis de nível 3 após 2 minutos e meio. Eles os mataram com sucesso. Desta vez, eu também deixei o zumbi de nível 3 se machucar de propósito. O objetivo é atrair o rei zumbi tatuado à distância. Mas o zumbi tatuado viu todos os seus subordinados mortos. E seus olhos realmente revelaram um traço de medo. Então, ele não apenas não atacou, mas também recuou uma longa distância. Parece que ser presidente é realmente cauteloso o suficiente. É simplesmente um covarde. Que desperdício de suas tatuagens. Minha boca não pôde deixar de se contrair. 2 horas e meia se passaram rapidamente. O número de zumbis do oponente está diminuindo constantemente. No entanto, mais de 37.000 invocações também foram perdidas. Entre eles, um zumbi de nível 1 sem atributos também morreu. Mas olhando para os 40.000 pontos no shopping, meu humor ainda está incrivelmente feliz. Neste momento, os dois lados ainda estão travando uma batalha feroz. Mesmo que antes eu sempre tenha dependido de vantagens numéricas para intimidar os outros. Mas enfrentando esta onda de milhões de zumbis, neste momento, sinto que estou sendo intimidado. No final, perdi mais de 50.000 zumbis. Mas meus pontos se acumularam em mais de 60.000. Estritamente falando, ainda ganhei uma fortuna. Sem dizer uma palavra, gastei 10.000 pontos. No momento em que terminei de adicionar pontos de atributos, uma aura extremamente poderosa explodiu repentinamente do meu corpo, parecendo uma besta gigante selvagem prestes a se tornar realidade. Os rostos de Liu Ku e Liu Huyan estavam brancos como papel. Eles então descobriram surpresos que eles estavam parados no mesmo lugar, incapazes de se mover nem um pouco. Se não fosse pelo zumbi os carregando para longe rapidamente, ele sentiria que seria esmagado no local por essa terrível coerção. Nome, Zhongli Força. 200 Velocidade. 200 Defesa. 200 Espírito. 209 Habilidade. Invoque zumbis. Esses atributos equilibrados de 4 dimensões também significam: sou um homem forte de terceira geração sem fraquezas. Mas eu ainda quero progredir muito. Adicionei 350 pontos à defesa e à velocidade, respectivamente. Ao mesmo tempo, após o aumento do meu atributo mental, também se tornou muito poderoso. Só com a força da coragem, pode se espalhar por 200 metros. Mesmo fechando os olhos, tudo no mundo exterior pode ser visto claramente. Até mesmo figuras ocultas podem ser vistas vagamente. Depois que retirei meu poder mental, a pressão invisível ao redor desapareceu instantaneamente. Só então Liu Huyan se aproximou cautelosamente. Irmão Zhongli, você acabou de romper? Eu não escondi nada. E respondi diretamente.
Acabei de chegar ao nível 3. Mas eu não consegui controlar o choque de ambos. Porque agora meu grupo de zumbis já diminuiu drasticamente para mais de 40 mil. Então, eu tomei a decisão decisiva de recuar. De qualquer forma, o grupo de 1 milhão de zumbis está aqui. E não há necessidade de ter pressa para melhorar a força. Depois de deixar a praça central da cidade, imediatamente retirei os zumbis restantes para o espaço. O rei zumbi no pico do nível 2 viu o inimigo desaparecer do nada. E imediatamente rugiu de raiva e ressentimento. Mas ele também não ordenou uma perseguição. Em vez disso, ele simplesmente reuniu os zumbis sob seu comando e iniciou uma cruel evolução de devoração. Porque após esta batalha, ele também queria avançar para o nível 3 o mais rápido possível. Nesse momento, um veículo off-road viajava pela cidade. Mas no caminho, percebi Shiu Kai e outros à distância. Aparentemente, eles também notaram a atividade do grupo de zumbis. Então eles planejaram trazer pessoas para verificar a situação. Mas a mais de 10 metros atrás de Shiu Kai, eu também vi um homem quase transparente. O braço esquerdo daquele homem estava caído. Seu rosto parecia um pouco pálido. As pessoas ao redor o ignoravam, como se não o vissem. No hotel, definitivamente foi esse grupo de pessoas que agiu. Vendo isso, meus olhos se estreitaram na direção do homem. Uma vasta energia mental era como uma rocha enorme, esmagando diretamente aquele homem. No segundo seguinte, os olhos do oponente ficaram brancos. Seu corpo caiu e ele morreu instantaneamente. Depois de morrer, a forma do homem finalmente se revelou. Mas Shiu Kai, que estava caminhando na frente, não sabia de nada disso. Como nenhuma informação útil foi descoberta. Seu rosto estava incomparavelmente sombrio o tempo todo. Mas de repente, seus olhos brilharam. E ao mesmo tempo, ele amaldiçoou furiosamente. Tudo isso deu muito trabalho. Quando estou de mau humor, seu pirralho se atreve a aparecer, você deveria morrer. Então, ele liderou seus homens e acelerou o passo. Vendo as pessoas do grupo Shenga, meu rosto também estava cheio de sorrisos. Garoto, você não tem sorte. Depois de dizer isso, ele acenou ameaçadoramente, deixando seus homens nos cercarem completamente. Nesse momento, seus olhos estavam cheios de intensa intenção assassina, como se estivesse olhando para alguns cadáveres. No entanto, eu sorri levemente e refutei. É você quem não tem sorte. Shiu Kai, que sempre foi arrogante, riu friamente 2 vezes. Você é o primeiro a se atrever a falar comigo assim. Wu Ying, corte um braço dele para mim. Ele olhou para mim fixamente, pronto para dar a ordem. No entanto, depois de mais de 10 segundos, não houve nenhuma mudança na cena. Então, ele repreendeu seus subordinados como inúteis. Então o inseto que eu acabei de matar se chamava Wing. Eu olhei para Shiu Kai cuidadosamente e disse sorrindo. Olhe para trás e veja o cadáver no chão. Será que é ele mesmo?